Só, vamos só recapitular rapidamente. Histeria, o que é mesmo isso? O que é histeria? Se a gente fala assim, uma pessoa está histérica. Vamos nos esquecer desse conceito senso comum, desse conceito até da própria medicina que abandonou esse termo, colocou como um comportamento ligado à histeria. Vamos trazer esse conceito que a gente está discutindo dentro da psicanálise. Dentro de uma história da psicanálise. Eu pedi para vocês assistirem alguns filmes, né? Esses filmes falavam um pouquinho dessa construção desse termo. Um termo que não foi cunhado, montado por Freud. Na verdade, é um termo muito antigo, um termo grego, que falava, vou contar um pouquinho antes do que eu estou perguntando que é a histeria, o que era essa pré-história da histeria, né? Então, era atribuída a uma doença feminina ligada à questão do útero solto, essa palavra histeria. E até alguém na aula passada lembrou que esterectomia, né? É a retirada do útero, né? É a mesma raiz grega, esteros, que significa útero. E um dos motivos para se acreditar nisso é porque em crises histéricas, quando as mulheres eram tocadas na região do útero, elas paravam aquela crise, aquele surto, aquele momento. E homens, acontecia a mesma coisa, acontecia. Mas homem não tem útero. E aí o que se colocava é que esses homens imaginavam-se femininos, como se tivessem útero. Certo? Bom, isso é uma pré-história da histeria. A psiquiatria se encontra com esses personagens, essas pessoas que têm um sofrimento, e ela tenta... Oi, Daniela, tudo bem? Ela tem cadeira para você? É aqui fora, pé? Ah, tem. É na sala ao lado, mas acho que tem que pedir para abrir. Você vê, por favor. Você pega esse caminho, né? E essa é porque eu sentei, né, hoje. Não, mas tinha Camila também, ia faltar de qualquer jeito. Aí Freud se encontra numa medicina, naquela época, em que ele tem que lidar com esse tipo de sofrimento. Pessoas que têm crises e os médicos estão treinados a buscar isso no corpo. Então tenta imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar aqui que eu passe mal, eu comece a ter uma crise, e eu acho que o meu coração está saindo pela boca, uma crise, e vocês têm que me levar para o pronto-socorro. E eu me levar para o pronto-socorro, eles fazem um eletrocardiograma, fazem tudo, não tem nada. Qual é a resposta que se dá hoje? Não é dor. Porque a fibromialgia, se eu disser que eu estou sentindo dor, eu tenho uma crise. Você está Síndrome do pânico. Pânico, síndrome de pânico, se eu relatar dor, uma fibromialgia, tudo vai se buscar algum tipo de nome para essa doença. Mas qual remédio você vai tomar? Madalena vai lá para o hospital, tá ali assim, né? Sem ar, que remédio vai te dar? Ansiolítico. Então, um remédio para acalmar você, só para isso. Isso resolve o problema? No corpo resolve. Então, se o seu corpo está sofrendo, o seu corpo para de sofrer. Mas o que provocou aquilo? Se é uma desorganização química, ok, está perfeito, uma desorganização química. Eu comi alguma coisa que me fez mal, um vírus me atacou, uma bactéria. Isso que a medicina tentava fazer. Como a medicina hoje não acha, agora naquela época também não achava uma saída para tudo isso, obrigado, uma saída para tudo isso, como é que eles começam a resolver esse problema? Qual era a solução da medicina naquele contexto? Vocês assistiram? Alguém assistiu o filme Histeria? Eu assisti, não, vi o Dr. Mesmer. Dr. Mesmer, você assistiu? Foi bem interessante. Também trata justamente sobre essa questão aí. Do toque, né? O Dr. Mesmer faz a árvore totêmica, né? A árvore de hipnose, né? Hoje existe uma hipnose que eles chamam de mesmerismo, que está ligada a isso. Então está tendo um ressurgimento dessa hipnose do Mesmer. Ninguém assistiu Histeria? Eletrochoque, água. Eletrochoque, água gelada, duchas vaginais, casamento. Eram essas as estratégias para aquele momento. Casamento, porque daí elas estariam casadas, elas fariam sexo. Não faria. Fariam sexo. Fariam sexo. Porque a gente não pode esquecer que a gente está numa época vitoriana em que as pessoas que faziam sexo fora do casamento faziam escondido. Não é século XXI que a coisa, né? Que a música. Eu tenho uma música do Safadão, não sei se é do Safadão, que ela vai no banheiro pra gente.
se encontrar. Eu não sei o que é, mas eu conheço a Eu música. falei assim, gente, como é que as pessoas podem. Isso eu estava escutando, minha filha colocou isso na música. Como é que se escuta uma música. Como é que se escuta uma música de traição como se fosse uma coisa boa? Porque essas coisas, a gente não pode ser hipócrita de achar que a sociedade não tem as suas falcatruas, seus. Mas cantar sobre isso, como se fosse uma vantagem, né? E a gente vê esse sertanejo universitário, eu estou dizendo muito disso, mas isso é uma outra discussão. É igual o Portela fala, quando que esse povo vai se formar? Gostei dessa, eu não tinha ouvido ainda não. Ele fala isso? Ele fala Não é possível, né? Tem que ser. Tem Mas olha só, naquele contexto, vamos pensar, século XIX, essas mulheres têm essas crises, e ao ter essas crises, elas não têm saída, elas não têm solução. Então são mulheres que não têm voz, elas não conseguem falar. E aí Freud vai percebendo que, aí essa é uma máxima de Freud, quando o corpo não fala, até os dedos falam. Então, se eu não vocalizo, não verbalizo, não traduzo em palavras o que eu estou sentindo, isso vira um monstro dentro de mim. Muitas vezes é um ratinho, é uma coisa pequena, mas vira um monstro. Só que o monstro vai sair por um caminho que eu construí. Que eu construí na minha história. Isso já é a teoria de Freud. Mas antes de chegar nessa teoria, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma especialização na França. Isso tudo para vocês me responderem daqui a pouco, então, o que é histeria para Freud, tá? Eu não estou respondendo a pergunta ainda não. Aí ele vai para a França, faz uma formação ali com Charcot, e ali com Charcot ele se confronta com algo. Quem assistiu o filme Agostini? Alguém assistiu? O filme Agostini fala exatamente da história da menina, da moça de 19 anos, que é histérica e que Charcot utiliza como experimento e começa a fazer um trabalho teórico sobre a história dessa menina. Não sobre a história, com ela. Porque não há um interesse da história da pessoa. Ainda continuamos vendo um médico, com a cabeça de um médico, tentando entender como é que aquele fenômeno psíquico está acontecendo num corpo. Então o Charcot ainda está tentando achar no corpo a histeria. Só que ele vai dizer que isso tudo que está acontecendo é corpo. E Freud fala assim, será que isso não é uma outra estrutura diferente do corpo? E Charcot fala, não é. E Freud volta para a terra dele, volta ali para a Áustria, e no hospital onde ele trabalha, ele começa a utilizar o método terapêutico de ajudar, escutar as pessoas, entender, hipnotizá-las. Ele vai utilizando esse método até que o diretor do hospital descobre e ele é expulso do hospital. Lembra quem é esse diretor? Nós passamos o vídeo dele semana passada. Não é o Breuer. Não, Breuer não. É aquele que no finalzinho mostra a mão. Você lembra que minha mão ficava escondida? Lembra disso? Do escorpião, que assistiu o filme Freud Além da Alma, vai ver. Ele pega um escorpião, põe para a luz e fala assim, alguns males precisam ficar nas trevas, escondidos, não podem ser revelados, porque não suporta claridade. Acho que esse vídeo você passou para nós. Eu passei na aula passada, eu não estava na projeção, não deu tempo de eu passar, mas estava na projeção. É porque no Freud Além da Alma, o filme que eu pedi já para vocês assistirem, Freud Além da Alma, tem a cena onde ele é mandado embora do hospital e ele é desautorizado, eles fazem chacota, eles dão risada da teoria dele. E no finalzinho, quando esse homem está morrendo, ele chama Freud e fala assim, você estava certo. Eu também sou neurótico. Ali não se diz eu sou histérico, né? Eu também sou neurótico. Lembra, está se construindo uma teoria. E ele fala assim, mas se você é neurótico, por que você me deixou passar vergonha? Ele fala assim, mas eu confiava em você. Você é meu filho mais fiel. Ele coloca nesse sentido. Qual é o nome do filme? Freud, Além da Alma. Tem a paixão de... Além da alma. Além da Alma. Tem um nome, eu esqueci o nome dele em francês e em inglês também. A Cigarra da Paixão. Mas é bem interessante. É preto e branco. Mostra, conta a história do início da psicanálise. Esse é clássico, é igual o Método Perigoso, né, que eu passei um trechinho. Isso eu sei que eu passei um trechinho para vocês, do Método Perigoso, que é a história da Sabine Spielberg, né? Que é, na verdade, a história do Freud, do Jung, o rompimento. Chegaram a assistir esse? Você falou que a histeria, no caso, é uma pessoa mal interpretada, devido à sua crise histérica. Mas isso não é histeria. A histeria, o histérico será uma pessoa mal interpretada. A histeria é um sofrer inconsciente do corpo.
Alegria, você faz alegria inconsciente somatizada no corpo. Traumas, ou... Uma das formas Representação do conflito. representação de um conflito. Por meio do corpo ou por meio de uma angústia, que vai ser por meio de um medo, de uma fobia. Então nós vamos ter dois caminhos. Mas assim, de básico, a histeria, ela é uma neurose. A histeria, ela se escora em uma estrutura psíquica. Então o que é a histeria? É uma apresentação clínica. Por que é clínica? É observável. É aquilo que eu observo. Tudo que é clínico é porque eu estou observando. Então, é uma apresentação clínica de uma estrutura psíquica. Então, para eu melhorar essa compreensão, se a histeria é uma apresentação clínica de uma estrutura psíquica, voltamos à pergunta: o que é uma estrutura psíquica? Bom, Freud foi percebendo que nós podemos nos confrontar com os nossos desejos, nossas angústias. Hoje está. Com as nossas angústias e recusá-las, recusar os nossos desejos. E quando esse caminho é feito, recusado, aquilo que nós recusamos, ele é uma clivagem do ego, essa dobradura. Uma parte do ego é dobrada, é lançada para baixo, então ele vai chamar isso de recalque. Recalque. Então algo fica recalcado, fica escondido. E esse escondido terá uma estrutura que não é construída por linguagem. Todas as vezes que eu transformar isso em linguagem, isso passa a ter sentido. Mas enquanto isso não virar linguagem, isso não tem sentido. E como é que isso que não tem sentido recalcado vem à tona? Por meio de sofrimentos, conforme as estruturas que nós vamos criando. Então ele vai percebendo que essas estruturas são montadas conforme a nossa maturação. Então nós vamos amadurecendo e criando jeitos de lidar com nossas angústias, nossos desejos. E se a forma como eu sofro é muito intensa, aí eu fixo naquela forma de resolver o problema. É o que ele vai chamar de fixação, a gente já viu isso. Então o que é uma fixação? Uma forma onde eu aprendi a resolver o problema daquele jeito e sempre vai ser daquele jeito. A histeria nada mais é do que uma forma fixa de se resolver problemas. Então ele vai começar a compreender que as pessoas histéricas, elas têm uma fixação numa fase que ele chamou de oral ou numa fase fálica. Entenderam assim de forma genérica? Aí vem a pergunta: então o que é a histeria? De forma resumida, não precisa ser muito rebuscada não. O que é uma histeria? Acabei de falar. Quando a pessoa representa no corpo algum conflito que foi recalcado. Sim. É uma forma clínica de trazer ou para o corpo ou para as emoções, se for no formato de uma angústia, uma fobia, aquilo que está recalcado. Exatamente. Então como é que eu vou resolver uma histeria? Trabalhando sobre o recalcado. Depois a gente vai ver que há pessoas que não recalcam. Opa, então essas pessoas são normais? Não, essas pessoas são psicóticas. Elas não precisam se confrontar com o não. Elas não têm limites. Mas não é limite de eu faço o que eu quero. Eu nem sei o que eu quero. Eu quero o que o outro quer. Então, assim, só o neurótico que faz o recalque. Tanto a psicose como a perversão, não. Não há recalque. Então, uma pessoa que entra numa crise histérica, ela está resolvendo um problema. Sim. Sempre. Sempre. Algo precisa ser resolvido. Mas é algo do qual ela não sabe. Porque se a gente perguntar o que você está querendo resolver, ela nem sabe que ela tem problema. Porque para ela aquilo é natural, é o jeito dela ser. Então o histérico é o manco, pensa no manco, uma pessoa que está mancando, você fala, nossa, ele está mancando, e isso deve doer a coluna. Não dói você, é normal que comece a andar mancando. Mas a pessoa que está mancando e aprendeu a resolver o problema daquele jeito, é o jeito dela resolver a vida. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que tem a língua presa. A pessoa que tem a língua presa, não é o Lula, né? Uma pessoa que tem a língua presa, ele não fala errado. Nós escutamos errado, ele está falando do jeito certo que ele dá conta de falar. Ele não dá conta de falar diferente, a língua dele não alcança algumas coisas, né? O Cebolinha, quando ele fala assim, helado, né? Coisa, ele não está falando errado, ele está falando do jeito certo que ele dá conta de falar. O histérico é alguém assim, ele dá conta de viver a vida daquele jeito. Esse recalcado é o passado, então não é trazer o passado para o presente, para hoje? O recalcado é um desejo.
Um desejo que não pode ser realizado. A questão é, seria trazer o passado? Se eu interpretar que a minha mente, a mente, está presa ao tempo, sim, seria o passado. Mas e se eu entender que a mente não está presa ao passado, sim, eu tempo? quero dizer sempre que... Na história da pessoa, sim. Na história da pessoa, sim. É porque quando a gente traz esse conceito puro, assim, é passado, vai falar, isso aconteceu, eu, por exemplo, eu tenho 18 anos, mas se fosse o Almir, a gente colocar assim, 50 anos, por exemplo, você vai pensar que você escapar hoje, Almir, né? Eu estou te devendo, semana passada eu não lembrei de pegar no seu pé. Vamos lá. Mas assim, se, por exemplo, você chega para um Almir e fala assim, olha, seu Almir, isso aconteceu quando você era criança, você fala, nossa, do século passado. Só que a força disso é como se tivesse acontecido agora, nesse instante. A força por quê? Porque a nossa mente não vivencia essa dimensão tempo e espaço. Por exemplo, você pode estar num local, um histérico, uma pessoa histérica, num local assim, de segurança, mas se por dentro ela se sente vinculada a uma história que já aconteceu com ela, mesmo que aquilo tenha acontecido num outro lugar, ela traz para aquele local onde ela está. Então, por exemplo, vamos supor, ela foi humilhada num trabalho, assédio moral, foi humilhada, estupro ou violência física, num trabalho numa determinada cidade, lá em São Paulo. Mudou para Londrina. E em Londrina ela começa a trabalhar, ela tem as mesmas crises que ela poderia ter se estivesse lá. Mas ela não está mais em São Paulo, ela não está naquele contexto. Mas o cérebro não sente isso. E não é algo exato. A mente, na verdade, não sente. Porque a mente não está ligada ao tempo e espaço. A mente está solta. E tem uma definição sobre trauma que é exatamente esse conceito. O trauma é uma cena psíquica solta, não está presa ao tempo e ao espaço. No processo da análise eu tenho que trazer ela de volta e prender ela onde ela deve estar presa, no tempo e espaço dela. Se algo aconteceu quando eu tinha 2 anos, eu tenho que entender a importância daquilo aos meus 2 anos e reenquadrar hoje. O problema é que isso puro não é psicanálise. Porque Freud percebeu que só isso não resolve. Por quê? Porque é estrutural. Olha, eu histérico tenho um problema. Briguei com alguém, discuti, algo que eu queria resolver, um problema real. Como é que eu resolvo esse meu problema? Com uma estrutura histérica. Vou ter dor no corpo, vou ter um piti, vai faltar respiração, vou desencadear uma fobia, tudo isso vai acontecer. Aí eu vou num terapeuta que trabalha mais pontual aquele problema, e aquele problema se resolve. Por exemplo, começa a ter medo de barata, medo doentio de barata. Dizem que tem uma barata no corredor, eu saio correndo. Né? Então, assim, tenta imaginar um caso bem caótico. Então, nesse caso bem caótico, eu vou para um psicólogo, o psicólogo trabalha me desensibilizando, começa a falar de barata, começa a ver figuras de barata, tem desespero, me dá ânsia de vômito, mas eu vou vendo figuras, eu vou contando o que está acontecendo, aí ele vai me treinando. Daqui a pouquinho eu estou com um brinquedinho de barata, vai desensibilizando. E daqui a pouco eu vejo uma barata aí, tá tranquilo. Resolvi o medo de barata. Mas o que é aquele medo? Por que eu tinha aquele medo de barata? O que a barata representava? Então, já que agora eu não tenho mais medo de barata, eu interrompi uma ferramenta que eu tinha. Vai ter que acontecer alguma outra coisa comigo. Por quê? Porque a raiz do meu problema não está resolvida. Não é barata. Não é a barata. A barata simbolizava algo. Então vamos supor, vou trazer um caso de um filme que é da Síbio. Eu queria que vocês assistissem também Síbio, tá? S-I-B-Y-L. Tem no YouTube, o filme é Síbio. É um filme, uma história real de uma psicóloga. S-I-B-Y-L. S-Y? Não, S-I-B-Y-L. A Síbio é um caso de uma mulher que tem 13 personalidades. 13. Imagina, ela está aqui agora, ela tem uma ausência. Ela tem uma ausência, mas ninguém vê a ausência. Uma outra pessoa, entre aspas, incorpora. Ela passa a ser uma criança. Aquele filme fragmentado é isso também. É. Conhece uma história real e ela realmente tem outra personalidade. Não ela é tem uma outra nada a ver com pessoa, possessão. por exemplo, ela vê criança, ela não sabe falar francês. Em determinado momento ela começa a falar francês fluentemente, sem sotaque, sem nada. Ela não sabe tocar piano. De repente ela está no piano, começa a tocar piano. Que nome se dá isso? Ali chama transtorno dissociativo. É o nome médico que se deu. E Mas qual personalidade uma pessoa chega? Tem história de 87. Sério? Tem um caso na Inglaterra, 87. A gente acha que Catalogado é só até agora. Sim.
Se for para uma igreja que trabalha muito com essa questão da possessão, ela está possuída, porque, imagina, está aqui de repente é uma outra pessoa com outra fala, até com sotaque diferente. Por exemplo, a Siba, ela tem uma das personagens dela que é masculina, é um menino, homem. Se veste como homem, briga como homem, agride. E ela tem ausência. Por exemplo, tem casos que ela vai para uma cidade e de repente naquela cidade ela acorda 3 semanas depois. Ela não sabe o que aconteceu durante 3 semanas. E aí ela vai começa todo um trabalho psicanalítico com ela, e a psicanalista é feita numa universidade. E é interessante a última cena do filme antigo, de 1970, ou mais antigo, tem 2 filmes, tem de 1997 e tem de 1973, uma coisa assim. O mais antigo, a cena final é linda, a psicóloga leva ela para um jardim, para um piquenique, e fala assim, eu quero te apresentar umas amigas. É uma ficção, não aconteceu desse jeito, né? E aí ela começa a apresentar todas as personalidades dela e elas vão se reintegrando, uma a uma. O processo analítico é o processo de reintegração. O que aconteceu? A estrutura dela era neurótica, então não dá para separar completamente, mas a cada trauma, a cada sofrimento, ela desencadeia uma forma de lidar com os problemas. E essa forma anula todas as outras, como se fosse uma outra vida. Então são várias vidas numa vida só. O processo terapêutico igual as 3 faces de Eva, né? É de juntar as 3 e entender que ela não é uma, ela é as 3. Síbil é presa pela mãe numa caixa, pela corrente, a mãe puxa, deixa a corrente pendurada, é um dos castigos que a mãe dá nela. E era uma menininha de 4 anos. Então imagina uma menina de 4 anos no escuro, presa num caixote, com um giz de cera na mão. O giz de cera roxo. Aí ela desenha esse giz de cera à mãe dela e deseja matar a mãe dela. Quando ela agora adulta, todas as vezes que a cor roxa chega perto dela, ela automaticamente sente toda a culpa e o medo que ela sentiu quando esteve com o giz de cera. Só que ela não tem mais a cena. A cena foi apagada da mente dela. Ela tem a emoção. Então, assim, isso a gente vai ver uma pessoa em crises histéricas, constantes, vivendo um sofrimento intenso. O psicótico não vive esse sofrimento. Por que ele não vive? O psicótico é uma outra estrutura. Por isso que eu preciso entender o que é histeria. Depois eu vou entender o que é psicose. E a histeria, ela carrega o recalcado. Algo que eu desejo e não posso desejar. E isso começa a dar um problema. Acompanhe na apostila de vocês, na página As Causas da Histeria. Vou deixar para trás. As causas da histeria. A diferença entre histeria, obsessão... Aqui que nós estávamos ou nós estávamos antes? Alguém anotou? Na aula passada não vi. Não, nós estamos bem antes, né? Tá falando sobre um ego histérico. Eu anotei que eu não tô Nós estamos bem no começo. No ego insatisfeito nós falamos? Bom, então na verdade vamos para a página 2, gente. Desculpa, pensei, nossa, super atrasado. Página 2. Então olha só. Do ponto de vista relacional, lembra? Agora eu lembrei. No finalzinho estava falando assim, a histeria só se dá junto no vínculo, na relação com as outras pessoas. Certo? Então nessa relação com as outras pessoas acontece a histeria. E se eu estou sozinho? Bom, eu estou sozinho em que sentido? Eu fiz uma pergunta e respondi, mas eu respondi ainda não respondendo. Se eu estou sozinho? Fisicamente. Se eu estou sozinho fisicamente, eu não estou sozinho psiquicamente. Estar sozinho implica que eu não construí nenhum vínculo com o outro. Só o psicótico dá conta de estar sozinho porque ele não existe. Só o outro existe. Então, na verdade, o psicótico é o oposto. Ele carece de ego. Ele tem muito do outro. O outro invade ele. O ego dele é exprimido e é lançado para fora. É projetado. Por isso que ele ouve vozes, ele tem visões, porque isso tudo vem dele que está expressado no outro e não é reconhecido como dele. O histérico é alguém que tem uma vivência relacional e ele nunca estará sozinho, por mais isolado que ele esteja. Pega um histérico, pega um neurótico, aprisiona uma solitária. Ele estará sozinho? Fisicamente, sim. Mas ele estará sempre com a representação do outro junto com ele. Quem viu aquilo que eu postei, se existe
Não é olho gordo. Mal olhado. Mal olhado. olhado. Vocês viram que eu não escrevi mal com U, mal com L. Aquilo que não é olhado direito, foi intencional, tá vendo? Não foi um erro de português, não. Quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou sendo olhado de dentro de mim por um olho que eu construí, que é o outro. Sempre. Então, o relacionamento objetal sempre vai existir. Sempre eu vou carregar uma forma de eu mesmo me julgar. Será que o que eu estou fazendo é adequado? É certo? Eu vou ser aceito do jeito que eu estou fazendo? Eu vou ser recusado? Se eu coloco uma roupa, eu não estou só pondo uma roupa para dizer está bonita ou não está bonita. A pergunta que eu acabo fazendo é, vou ser aceito com essa roupa? Vou ser reconhecido do jeito que eu acho que eu sou ou que eu deveria ser? Se eu vou para a praia, imagina eu vou para a praia, aquele calorzão, eu pego, coloco uma touca, um blazer, né, e uma polaina. Eu vou ser reconhecido como alguém adequado para aquele ambiente? Tá louco. Então, assim, se eu não quero me passar por um louco, a não ser que eu esteja brincando, que é outro contexto, eu não vou fazer isso, porque eu vou me perguntar qual é a roupa adequada para aquele ambiente. Como eu vou ser visto como, entre aspas, normal? Percebe? Tudo é relacional. Por mais que eu diga assim, não, eu sou eu, autêntico, isso não existe, na verdade, dentro do neurótico. Eu sempre serei eu em relação ao outro. Por quê? Na minha construção do meu ego, eu me construí de forma narcísica. A minha construção foi narcísica. E ninguém escapou do narciso. Todos nós nos construímos narcisicamente. Abandonamos o todo no narcisismo, mas permanecemos com uma parte mais básica do narcisismo, que é ela que construiu o nosso eu e o nosso contato com o outro. Então, olha, voltando para a apostila, olha só, do ponto de vista relacional, quer dizer, do ponto de vista de eu me relacionar com o outro, o eu estéreo, ele tem um jeito específico de ser. Então, se eu, voltando àquela pergunta, o que é o estéreo? É um jeito específico de ser. Tá? O neurótico obsessivo não será um neurótico estéreo. Se é um jeito específico de ser, eu posso perguntar, como é que é o jeito de ser do estéreo? O Násio, né? Dois. Eu costumei falar Násio de Násio, agora está difícil, né? Mas o Násio, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, que esse eu do histérico é insatisfeito, estericizante e um eu tristeza. Esse é um jeito de ser. Então, quando o paciente chega no consultório, ou quando eu vou para o consultório, eu tenho que entender que se o meu jeito de ser aquele é o meu jeito de mancar, aquele é o meu jeito de falar, eu não tenho que mudar. Eu só tenho que entender o que está em excesso. Quando eu cheguei em Goiânia, eu era paulista. Eu sempre achei gostoso ouvir o sotaque do paulistano. Eu era do interior de São Paulo. Eu chego em São Paulo e achava gostoso aquele R meio Faustão, aquele jeito de falar assim. Orra, meu, não sei o quê, tá meio malandrão, meio corintiano malandro. Eu achava gostoso, só que eu nunca dei conta de falar daquele jeito. Os meus colegas todos falavam, meio italianado, né? E aí, quando eu fui para Goiânia, eu carregava uma mistura do paulistano com paulista. Então era um paulista do interior, roceiro, mais leve. Mas quando eu cheguei em Goiânia, o R ele é bem puxado. É o porta, porteira, portão, né? Sabe aquele R que você está com ovo na boca? Então, assim, o meu sotaque ficou um pouquinho mais leve. Aí eu fui para Brasília. Eu só cheguei em 88, lá em 89 fui para Brasília. Em Brasília é porta, porteira, portão. Ali é o cearense e é muito. Quando eu fui para o Ceará, eu falei, eu estou em Brasília, o sotaque é idêntico, não tinha diferença nenhuma, né? E o carioca, dependendo da região que você está ali, né? Só não falam tão chiado, não fala, mas até um colega meu falava assim, é o sotaque de repórter, né? Nem pesa de um lado nem do outro. E aí eu ia tentando me acostumar, só que de vez em quando eu me traía. Vocês conhecem a piada do goiano que foi para o Rio de Janeiro e não queria que ninguém... o goiano que foi para Brasília e não queria que descobrisse que ele era goiano. Isso é piada de brasiliense, né? Ele foi lá na pastelaria, né, e falou assim, me dá um pastel para imitar ser carioca, né? Aí o rapaz falou, de quê? De carne. Então assim, o sotaque nos trai. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque se eu, histérico,
tentar resolver as coisas de forma obsessiva, porque eu acho que é mais bonito, compromete menos, etc. Tal, ser obsessivo, eu posso fingir. Mas chega uma hora que eu vou me trair. Por quê? Porque é o meu jeito de ser. E o meu jeito de ser não pode ser jogado fora. Por quê? Porque é o meu jeito de ser. É o jeito que eu me estruturei. Falo, mas Orlando, e quando isso traz sofrimento para a família, para a pessoa? Os excessos serão sofrimentos. E os excessos só acontecerão se eu não falar. Lembra? A histeria me dá portas. Elas só serão utilizadas na emergência. Comprei a panela de pressão. Minha esposa pegou tanto no pé, mas tanto no pé. Porque aquele negócio, você compra a panela de pressão, entorta a tampa, leva na feira, desentorta a tampa. Comprei uma elétrica. E ela não costuma trabalhar com elétrica. E ela falou, compra a panela de pressão nova. Mas você tem elétrica, que foi mais cara, etc. E eu falei, não, vou educar na marra. Não vou comprar, vou deixar lá. Aí ela começou a fazer greve, né? Não cozinha feijão, não cozinha carne, reclama. Então vamos comprar a panela de pressão. Aí fui comprar a panela de pressão, achei uma lá com 2 válvulas de segurança. Nossa. Essa é a história, 2 válvulas, 2 negocinhos lá de plástico, né? Por que eu trouxe a panela de pressão? Não fiquei louco para trazer um assunto novo, não. A histeria, a minha estrutura me concede válvulas de escape. Elas não me deixam explodir. Então, assim, quando o sofrimento é intenso, eu tenho válvulas de escape. Então, quando a gente vê uma pessoa em crise histérica, ela chegou na tampa, a panela de pressão dela está derretendo as válvulas de escape. Entenderam? Então, eu não preciso mudar a estrutura, não preciso dizer que a estrutura é errada. Eu tenho que ver por que ela está precisando. Não, por que ela está precisando usar a válvula de escape? Vamos buscar ainda a ilustração da panela de pressão? Quando é que eu vou precisar de derreter as válvulas da panela de pressão, válvulas de segurança? Quando entope o quê? Justamente a válvula. Não a de segurança. Quando entope uma válvula, quando entope o quê? O Pino, aquela válvula normal. Percebe o que acontece com o indivíduo que está surtando? A válvula dele não está sendo utilizada. Então, quando esse indivíduo vai para a sessão, vai para a terapia, ele começa a usar o canal adequado. O que é o canal adequado? Falar. Ele começa a falar da vida dele. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa. E tudo que ele falar tem que ser ouvido, respeitado, interpretado, analisado. Por isso que é análise, tudo. Por mais que... mas isso eu estou falando é uma besteira. Não existe besteira no consultório. E ao falar disso, as válvulas não vão precisar derreter mais. Por quê? Porque o gás vai sair. Fazer terapia é muito simples se olhado por esse ângulo. Porque a gente carrega, quando a gente terapeuta e a gente paciente, quando vai para o início da sessão, a gente carrega a expectativa médica. Qual é a expectativa médica? Doutor, eu estou com gastrite. Você está com um protozoário, uma bactéria, eu vou te dar tal remédio e nós vamos fazer um exame laboratorial. Você volta dali a pouco, ainda tem tanto de bactéria, vamos ter que tomar de novo esse remédio. Acabou a bactéria e você continuou com gastrite, então é nervosa, vou tomar um calmante. Percebe? Isso é linguagem médica. Doutor, estou com o braço doendo. Vamos tirar um raio-x. Quebrou. Gesso. Com relação à pressão alta, tem alguma coisa? Pressão alta? A pressão alta, no campo psíquico, cairá na psicossomática. As crises histéricas, elas poderão me dar toda a reação de pressão alta sem que a pressão esteja alta. Sabe por quê? Uma vez eu fui medir a pressão, ela estava alterada. E a partir daquilo, eu fiquei assim com uma certa fobia. Toda vez que eu chegava no pronto-socorro, no hospital, com alguma coisa, às vezes através de uma gripe, amigdalite, né? A pressão estava alterada. Aí eu falei assim, não, vou procurar um cardiologista para ver isso aí, até porque não faz sentido, não tenho nada, não sinto nada, mas vou ver. Aí o cardiologista falou assim para mim, olha, é o seguinte, vamos fazer um mapeamento dessa pressão, ela está alterada realmente. Aí fui para casa, fui com aquele aparelho, né? Fazer um mapeamento, e estava 11 por 7, 11 por 6, e não alterava nada, não oscilava. Era só chegar no hospital e clínica, só ver o pessoal de jaleco branco, jaleco a roupa, né, o uniforme, eu já ficava com a pressão meio alterada e com fobia. Sim, isso pode ser um sinal de crise histérica, sim. Entendeu? O seu exemplo é perfeito.
O médico fez a avaliação e percebeu que, na verdade, sua pressão está normal. É porque eu fui pra casa, relaxei, Mas isso né? é normal, né? O E- médico faz a anamnese e fica conversando um pouquinho com a gente para... Mas aí, Trazer uma normalidade. só para dar o desfecho, como ele viu que eu não tinha problema nenhum com pressão alta, ele falou assim, não precisa de remédio, não precisa nada. Você só vai fazer uma coisa. Você gosta de esporte? Nossa, eu mais gosto, eu sempre pratico. Ah, então, tranquilo. Continua fazendo isso. Resolveu, não tive mais problema. Mas assim, se eu for no pronto-socorro, tipo um HU da vida, se eu for na Santa Sua Casa, pressão sobe. minha pressão altera. Então, mas tem a síndrome do jaleco branco, né? O radiologista que falou. Tem, porque ele viu, eu precisei de um exame para Interessante, não, síndrome pegar um do cargo aí, e eu tive que levar esse laudo. exame, esse laudo, e ele assinou, ele escreveu lá que é síndrome do jaleco branco, porque eu não tenho pressão alta coisa nenhuma. Mas você percebe que é um nome que precisa ser dado? Como se dá, por exemplo, a síndrome do palhaço. Como também se daria a síndrome do Papai Noel. Eu odeio São palhaço. todas situações histéricas. Sim. E para resolver? Agora, a medicina é se compreender o que ela está contando. Ela conta algo. Vamos tentar ver só o eu, o eu histérico, que quando a gente entrar em fobia, aí isso vai ficar mais claro. Vai ter, porque daí a gente vai sair vai entrar na questão fóbica. Porque a palavra síndrome é conjunto de sintomas. Então, assim, a síndrome em si, ela não descreve uma doença. A gente precisa dar um nome para aquilo. Então, o nome é, olha, isso está acontecendo e é um grupo de pessoas que desencadeiam o mesmo tipo de sintomas nessa situação. Por ver uma pessoa de branco, um médico, um dentista, etc. E a gente poderia buscar uma situação traumática no passado. Pode ser um trauma? Pode ser um trauma. Pode simplesmente, mas mesmo que seja um trauma, a forma de se escorar isso é uma forma histérica. Por que é uma forma? É uma forma fóbica. A histeria pode se expressar no corpo ou nas emoções. Mas a gente vai chegar ali. Segura só na parte da fobia. Uma pessoa que é bem resolvida, decisiva, é uma estrutura dela, seria? Não. O fato de ser bem resolvido não é uma estrutura, porque o histérico pode ser bem resolvido e o obsessivo pode ser bem resolvido. Porém, o obsessivo parecerá ser mais resolvido. Parecerá. Por isso que eu preciso entender como é que é o eu do histérico. Se o eu do histérico é insatisfeito, eu tristeza, eu histericizante, então as pessoas vão olhar para essa pessoa e achar que ela oscila, que ela é reclamona, que ela é deprê. Olha só para vocês compreenderem isso. Vejam lá, o eu insatisfeito. Só para a gente compreender o que é o eu insatisfeito. Um de vocês lê, por favor. Insatisfeito. Página 2. Um ego insatisfeito. Insatisfeito, passivo, em que o ego está constantemente à espera de receber do outro. Não a satisfação que completa, mas a curiosidade, a não resposta que frustra. Expliquem o que vocês entenderam. Olha só. Insatisfeito, passivo, em que o ego, a pessoa, o ego da pessoa, o eu dela, está constantemente à espera de receber do outro, não a satisfação. Olha como isso é incoerente. Eu não estou buscando que a pessoa concorde comigo, eu estou buscando um jeito dela discordar de mim. Um jeito dela me frustrar. Eu só vou pedir exatamente aquilo que a pessoa não vai me dar. Tenta imaginar como é que é uma pessoa que é um grupo, nessa sala deve ter, vamos colocar aí, no mínimo 60% aqui é histérico, os 40% obsessivo. Vamos dizer, então, de 10 nós vamos ter 6 pessoas aqui que vão estar nesse campo, vão fazer as coisas e só se sentirão bem, mas um bem que é se sentir mal, mas o sentir mal é o buscado, se não tiverem aquilo que querem. Sabe o cachorro que corre atrás do carro? Mas se o carro parar, não sabe o que fazer? Sabe aquele floral que faz acaba com isso? Dá um floralzinho pro cachorro e para com esse bucu. Ele para de correr? Eu pensei que era. Eu vi um GIF hoje, eu falei, gente, eu vi umas 10 vezes, porque eu falei, será que tem jeito de eu ver o que aconteceu? Sabe, irracional, querendo ver o que aconteceu que não está
no vídeo, um trechinho. Tem um rapaz, um gordinho de moto, correndo, de repente 3 cachorros começam a correr atrás dele. E aí ele sai da estrada e entra no pasto, no gramado, e os cachorros atrás dele. Aí vocês viram isso aí? Aí ele desvia do poste e o cachorro desvia do poste e entra na frente da moto. Aí ele vai moto para um canto, gordinho para outro canto, passa cima do cachorro. Aí acaba, eu queria saber se os cachorros pegaram ele. Porque daí o meu dúvida é, o cachorro corre atrás, não é hora que para. Porque ali ele está vendo, na verdade ele está vendo uma caça acontecendo. Tenta imaginar esse quadro. A pessoa chega sofrendo porque todo mundo rejeita ela. Ninguém gosta de mim. Ninguém me quer. Joia. Aí vai para o consultório. E você começa a perceber que todo o caminho que a pessoa está fazendo é exatamente para ninguém querer ela. Se vai num conselheiro, o conselheiro fala assim, mas pelo amor de Deus, muda a sua atitude. Mas e se a pessoa quer isso? E se a pessoa, se o conselheiro fala que não é nada disso, que ela quem leva ela não acredita. Não, ela não. E se ela acredita, fica insatisfeita ainda. Ela vai ficar exatamente. Se o conselheiro chegar para ela, não, todo mundo está errado, você que está certo, não resolveu o problema. Por quê? Porque o jeito dela ser é exatamente aquele, insatisfeito. Ou seja, não dá pra fazer nada. Sem a psicanálise, não. Sem o processo analítico, não há o que fazer. Exceto enxugar gelo. Você já enxugaram gelo? Não? Nunca enxugaram gelo? Mas você nunca viu enxugar gelo? Aquele negócio de patinação, eles não passam aquela maquininha, porque está tudo molhado, eles estão enxugando de alguma forma o gelo. Ou gelando, né? Porque se tiver aquelas poças, você cai, né? Não é que pista de patinação de gelo. Mas se enxugar gelo, eu achei que estava. Que é. No outro sentido. Mas é no outro sentido. O que acontece? Se eu pego uma pessoa histérica e eu resolvo o sintoma dela, joia, resolveu. No dia seguinte ela está com outro. Ou porque é um Resolvo conjunto outro. de sintomas. Hã? Porque é um conjunto de sintomas. É porque, na verdade, o sintoma é uma solução. Se ele é uma solução, eu tirei a solução. Tá, mas se eu conseguisse atingir a causa daí? Aí é uma só ou é um conjunto? A causa básica de todas é uma só, da qual eu nunca vou acessar. Não. Por causa da ser estrutural. Isso, porque ela causou a estrutura. Mas essa causa básica vai gerar a minha estrutura e vai começar a resolver problemas básicos que estão muito ligados à questão do vínculo pai-mãe. Mas, por exemplo, se eu entendo a causa, trago para o meu consciente a causa, aí eu consigo me autocontrolar. Não é entender a causa, é dar sentido ao meu sintoma. Se eu entendo por que, não a causa, mas se eu entendo por que eu estou fazendo aquilo, aí eu estou livre para parar de fazer. Se eu entendo por que eu preciso me sentir tão triste, eu falo assim, nossa, desculpe, se eu entendo por que eu estou, o que sentir triste resolve, aí eu fico livre de precisar ficar triste. Eu resolvo aquilo, que é o que você talvez vai chamar de causa, mas ele não é a causa básica. A causa não tem como... Exatamente. Essa não tem cura, então, nesse caso. Não tem cura porque não é doença. Que é o jeito, é a minha estrutura. No histérico, É, já que o eu dele é tristeza. Certo. Geral, Insatisfeito. isso. E a depressão do histérico? Não acontece, né? Se o Segura a eu dele é depressão que a gente vai tristeza. estudar especificamente isso. Porque uma das teorias é de que, na verdade, esse conceito de depressão, a psiquiatria acabou embolando a coisa, e tudo quanto é processo de tristeza vira depressão. E depressão não é tristeza. Tem pessoas que matam em depressão. Tem pessoas que agridem em depressão. Depressão seria uma pressão que a pessoa sente da vida? Segura a depressão mais pra frente. Porque quando a gente discutir tristeza, vamos dar um nome de tristeza por tristeza. Porque se eu carrego depressão, eu vou ter que primeiro discutir o que a medicina enxerga como depressão, que aí vai ser um campo da tristeza, etc. Tal, e o que a psicanálise vai chamar de depressão, que é o campo da melancolia. Porque nós vamos ter um livro inteirinho de Freud que vai tratar só sobre isso. E os verdadeiros deprimidos são os maníacos depressivos, os bipolares. Os bipolares mergulham em depressão, querem morrer, de repente querem matar, vão matar, né? Então, assim, eles oscilam muito. A depressão faz isso, caminho. A depressão é um mergulho dentro de si mesmo, a depressão é um luto. É um luto vivido
com toda essa situação de luto, onde eu quero me matar. Mas eu quero me matar não é para eu morrer. Como é que eu quero me matar? Que não é para eu morrer. É porque eu internalizei aquilo que eu mais odeio e amo dentro de mim como sendo eu mesmo. Então, o objeto do meu desejo foi internalizado, minha libido recolheu para dentro de mim, e agora eu sinto raiva de mim. Porque eu não me vejo, eu vejo só aquela pessoa que eu odeio. É bem complexo, porque a gente vai passar um mês só estudando esse detalhe. Então, por exemplo, segura mais Eu queria saber se o histérico, ele pode ter a depressão. Não. No sentido puro, não. Não. Tá? Mas ele é triste, isso não significa Então, que ele para é nós, triste. como analistas, quando o paciente chega e ele fala, eu fui diagnosticado com depressão, a gente descarta isso. A gente sabe, A a gente gente vai pergunta trabalhar- como é que foi isso. Tristeza. Porque se ele tem uma estrutura histérica, é natural que ele fique triste. Que ele chegue para o médico e diga, minha vida perdeu tudo. Eu fiz essa pergunta porque eu conheço uma pessoa que se encaixa muito nessa questão da Da histeria. sua que eu tava cabeça agora lendo me um está pouco. não tá mais aliviando. Aí e eu liguei pra ela agora há pouco, ela tava falando que ela tava muito mal e que o psiquiatra tinha passado remédio mais forte ainda, porque esses remédios que ela tá tomando Percebe é como ela forte. precisa contar que tá. Aham. Que, ela Que o sofre remédio muito? não tá bom, não tá suficiente. E a gente sabe que é um remédio muito forte. E falou que ela tá com uma depressão maior que tudo. É Só porque, que eu assim, já conheço, já tudo, psiquiatria já sei não que não inventar. é. Então ele faz o seguinte caminho. Há quanto tempo você está triste? Uma semana? Não, faz um mês. Pronto. Passou de 15 dias. Tristeza mais de 15 dias, eu tenho uma depressão leve. Bom, qual é o resultado disso? Você tem ido trabalhar? Não, tem ido trabalhar, vou ver contra gosto, não quero trabalhar. Não, não sei o quê. Descreve, mas está conseguindo fazer alguma coisa. Mas está trabalhando muito, mas está conseguindo. Ok, então nós estamos numa depressão moderada. Não consigo nem tomar banho para tomar. Eu não quero comer mais, não quero. Opa, então agora nós temos uma depressão grave. Então, na verdade, ele vai modulando conforme os efeitos que essa tristeza está trazendo para a pessoa. Mas a interpretação psiquiátrica disso, ela é uma interpretação farmacológica. Eu preciso organizar a química dessa pessoa, então eu vou dar medicamento. Eu vou dar ali um ansiolítico, eu vou dar um antidepressivo, um muito forte, então se dá um muito forte, o antidepressivo demora um mês para começar a fazer o efeito completo. Então já vai ter uma orientação, olha, você vai tomar agora, você vai sentir náusea, enjoo, mas é normal, mas suporta isso, porque depois seu organismo acostuma, daqui a um mês você volta, a pessoa volta no mês, aí o psiquiatra vai ver se ele aumenta a dose, se ele diminui a dose. Então, na verdade, o psiquiatra é um ajustador de remédio. Esse que acaba sendo um caminho dele. Eu dei um exemplo pra ela daquele exemplo que você deu, que o médico deu um doce pra paciente e falou que era um remédio. Mas Às o vezes mistério não placebo ouve. vai- Não, ela escutou assim, ela falou assim, eu mas é só preciso de placebo. remédio. Como é o nome? Assim, você Placebo precisa, é um você remédio gosta falso. de tomar um remédio pra se sentir Só pra bem. dar uma- Você dá uma gominha e fala que é um remédio. Isso aí resolve. Você quer qual? Com todo esse conhecimento É só que pra- você tem, você consegue lidar com as neuroses, com as suas neuroses? Você consegue driblar elas, sair? Sim, isso não Você significa consegue que eu não evitar sofro, quando você porque é está em estrutural. algum momento? Sim. E sair tranquilo? Sim, esse é o caminho que a gente vai fazer. De enfrentar os problemas. Isso significa que eu não sofro? Não é isso. Sofro, sinto as minhas tristezas, tenho as minhas crises, meus arrependimentos, minhas culpas, meus medos, porque isso é ser humano. Então, se isso cessar, a gente deixou de ser humano. Né? Eu sofro quando estou diante de um paciente. Eu contei para vocês a história. Estou lá diante de um paciente, o paciente fala assim, comi um sanduíche e achava que eu tinha que ter comido outro sanduíche. Eu falo assim, meu Deus, eu faço isso. Eu peço um sanduíche e falo, mas por que eu não pedi outro? Mas se eu pedir outro, eu vou falar, por que eu não pedi aquele? Porque é da minha estrutura. Então eu começo a dar risada de mim mesmo. Mas que engraçado, como é interessante. Nunca a gente está satisfeito com o que a gente tem, porque a gente acha que o outro... Aí você começa a fazer esse caminho de se autocriticar, de compreender. O que a psicanálise nos concede não é uma cura, porque isso não é doença. O que a psicanálise nos concede é uma percepção da nossa, entre aspas, normalidade. De que faz parte a gente sofrer, de que faz parte a gente ter as angústias. Isso é normal.
Porque a gente está vivendo num mundo onde a gente é contrariado, onde eu tenho um desejo, e meu desejo não pode ser resolvido. Por exemplo, eu vou pagar uma conta, e o meu salário não deu. Eu falei, a minha vontade é naquela hora ser rico, e aí pronto, mas eu sou rico, não ganhei na Mega Sena, dá uma certa angústia, brincar com... Claro, é normal, mas isso vai me fazer não querer mais trabalhar, entrar em desespero? Não. Eu falei, a vida é assim. Enfrentar a doença de uma pessoa que você ama, né? A sensação de impotência. Tudo isso são caminhos normais. Mas aí, assim, igual não sei quem falou aí, uma pessoa bem resolvida. Quem não tem esse conhecimento que você tem, nós estamos tendo, para lidar com isso, seria essas pessoas bem resolvidas, que sem querer elas conseguem administrar. Não existe pessoa bem resolvida, né? Dizem que os normais são chatos, né? Não sei se é verdadeira essa frase. Faz sentido. Porque eles não têm. Mas para nossa família, quem estuda psicanálise, ou quem, no caso, é psicanalista. Não é louco. Na verdade, o que eu escuto também é que você está estudando psicanálise para quê? Se você está bravo. Ela não pode. Não é, gente, eu não posso ficar brava toda Quando essa eu falo vida. assim, você é doida, mas tá doida, foi doida, né? Mas assim, Certo, o outro tem esse caminho, mas porque você está descontrolado, né? Você não pode se controlar. Mas tem um nome que quando você vai adquirindo maturidade sozinho, vai contornando. Resiliência. Você vai contornando, vai aprendendo com seus próprios erros, vai fazendo suas reflexões. E todos fazemos uma vez também. eu fui dar aula sobre Danton. Só que eu entrei na sala de aula, foi assim, dei a aula, estava naquele horário de lanchinho. Entrei na hora que eu estou saindo para o lanche, uma aluna falou assim para mim: professor, eu só aceito a teoria da Klein se você provar para mim que deu certo na vida dela. A filha dela odiava ela. A vida dela é uma bagunça. Sabe assim, pensa numa pessoa com uma vida bagunçada, complicado, problema relacional, problema com o marido, separação. Então, assim, se você fosse olhar a vida da Klein, você ia falar assim, mas não deu certo para ela. Mas não tem que dar certo para ela. Também mas ela teorizou sobre a vida dela. Exatamente. Se ela não tivesse essa experiência de vida, ela não conseguiria ter. Exatamente. Ela só pôde enxergar os problemas exatamente por aquilo. Quer dizer, uma pessoa que vê a guerra acabando com outras pessoas, vê os filhos, né, com o sofrimento que teve, todo aquele caminho, ela foi percebendo o que acontece no ser humano. Vamos ver Freud, né? Tanto de sofrimento que aquele homem também era judeu, ignorado por ser judeu, por mais gênio que fosse, jogado fora porque ele tinha uma teoria e depois ele tem que conquistar o grupo dele, mas por mais que ele conquiste, ele é só um grupo de judeu, tem que se passar por ateu, porque se ele fosse crédulo, ele teria que ser judeu ou cristão. Se fosse judeu, os cristãos não queriam saber dele. Se fosse cristão, você estava renegando a fé do pai. Então é melhor ser ateu logo de uma vez. Quer dizer, tudo é um caminho. E aí, como é que é a perfeição para esse homem? Não tem como ser perfeito, tem que como ser humano. Né? Faz a análise da filha dele, né? Interpreta os sonhos dela, é acusado de estar fazendo incesto, né? Uma relação incestuosa. Super protege demais a filha, boicota todos os candidatos a se casar com a filha, resultado a filha fica solteirona. Depois há uma suspeita de um relacionamento homoafetivo da filha, porque a filha não se casa, se vincula muito a uma mulher que tem filhos e se torna super amiga dela. Então, assim, tudo isso dentro de um contexto de quem? Do pai da psicanálise, que foi humano, que errou, que fumava charuto um atrás do outro, mesmo tendo câncer na mandíbula. Estava ali com prótese, sofrendo dores e não largava o charuto. Então, assim, não era perfeito de jeito nenhum. Então, se a gente buscar uma perfeição na psicanálise, não tem. Agora, por isso que o processo de formação não é um processo com começo e fim. O processo da análise é só o processo do começo. Quando é que termina a minha análise? Quando eu tiver um caixão. Por que vai acontecer? Mesmo que eu tenha tido alta do meu terapeuta, mesmo que eu esteja atendendo outras pessoas, no momento que eu enfrento os meus fantasmas, eu tenho que correr e falar assim, olha, não estou dando conta. Tá? Né? E aí eu vou confiar que uma outra pessoa vai me escutar. Aí vem toda essa perspectiva de que na psicanálise o terapeuta não precisa ser o bom. O melhor terapeuta é aquele que está contigo te ouvir. Esse é o melhor terapeuta que tem. O pior terapeuta é aquele que te dá a solução. Por quê? Porque ele te anulou. E todo mundo te anula. Sobre isso aí, anular. Muitas vezes a gente quer aconselhar as pessoas, dar direção, mostrar caminho, mas a vida
dessa pessoa que vai aconselhar está muito pior que da outra. Fica só em conversa. E as pessoas não são bem resolvidas. E como que consegue? Tem um filme chamado O Psicólogo. Vocês precisam assistir esse filme. O Psicólogo. O Psicólogo, ele não é uma comédia, mas tem cena. Uma das cenas do filme. Só a Montanelli que está com o pé machucado para assistir tudo isso. O Psicólogo. O filme O Psicólogo tem uma cena em que ele está deitado no banco de passageiro de um carro e o traficante que está vendendo droga para ele está sentado no banco da frente e ele está contando os problemas dele. E o traficante é o analista dele. Para vocês entenderem um momento. Né? Ele era o psicólogo das estrelas. Sabe, de Beverly Hills? Ele está no meio de um programa de televisão, no meio do programa, lançando o livro dele, e aí no meio ele olha para o entrevistador, o Jô Soares ali, naquele momento, e fala assim, eu sou uma fraude. Aí o entrevistador fala assim, eu sei que você é, mas por que você está me contando isso ao vivo? E ele fala, eu sou uma fraude, quem leu meu livro jogou dinheiro fora. Eu não sou feliz. Aí ele faz isso que você está falando. Aí ele entra em crise, aí ele começa a despencar e cancela todas as estrelas que, sabe, a Mariah Carey, sabe, nesse nível de estrelas, né? Começa a cancelar e aí ele vai entrando em desespero, não quer mais viver, começa a usar droga e o filme vai mostrando todo esse processo de depressão de um psicólogo. É muito interessante o filme. O Psicólogo. Então, minha pergunta porque então, assim, a psicanálise ela não carrega essa expectativa de que o analista seja um guru, porque isso é um formato de um guru, que tem respostas para tudo. Então, sabe esse guru indiano que tem palavras bonitas, esse não pode ser um analista. Então, assim, há situações em que você acaba sendo visto desse jeito. O analista, segundo Lacan, é o sujeito suposto saber. O que é isso? Quem vai ao analista está indo atrás de uma pessoa que fala assim, ele vai me ajudar. Porque do contrário ele não vai lá, não vai gastar dinheiro e tempo ali. Então, e ele supõe que você sabe tudo dele, que você olhou para ele e já desvendou tudo, só não quer contar. E ele precisa entender desse jeito. E o analista precisa se colocar, e o analista enxergando desse jeito, ele precisa se colocar exatamente do outro lado. Alguém que não sabe de nada. Então talvez o analista olhe e fale, já sei qual é o problema. Mas ele precisa abrir mão disso. Vamos usar Jung, né? Estude todos os livros, conheça todas as teorias, mas quando estiver diante de um ser humano, seja apenas um ser humano. Então, assim, o grande problema é que a dificuldade que as pessoas acabam tendo de apenas ser um ser humano. É que as pessoas carregam em si esse saber de conhecer, de dar direção, de mostrar o melhor. Então, mas, por exemplo, quando eu sei a estrutura e conheci mais da estrutura da pessoa, eu abro mão de consertar. Exatamente. Porque eu entendo que a forma como a pessoa está agindo é uma defesa dela. E se eu tirar aquela defesa, eu tenho o que para dar para ela? Só que eu tenho, por isso que eu preciso, sabe a história de, eu preciso experimentar a psicanálise na minha história, por isso que eu preciso fazer análise. Você, estudante de psicanálise, precisa fazer a psicanálise, sua análise individual, por quê? Porque quando você for atender alguém, você já tem que ter experimentado na sua vida a seguinte percepção. No momento em que você fala, você esvazia. Então, no momento que você fala, sem que... Porque o que acontece um dia? Você chega, vocês estão aqui, todo mundo num bate-papo, fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Ninguém fala assim, quando começou a sua dor de cabeça? A pessoa fala assim, nossa, eu também estou com uma dor, começou ontem. Ninguém vê a dor do outro, cada um vê a própria dor no outro. E o analista é alguém que está sendo pago, ele não pode. Você chega lá, eu estou com a dor de cabeça, o analista também estou. O que você tomou? Vamos compartilhar aqui. Aí você fala, você está pagando para fazer análise? Estou com dor de cabeça, dor no pé, dor no sedão. É um que é pior que o outro. É verdade. Eu lembrei agora, meu sogro não vai ver essa gravação, né? Então eu posso contar. Eu lembrei um dia que minha sogra falava assim, eu estou com uma dor nas costas, e o meu sogro falou, nossa, eu também estou com uma dor nas costas. Aí um dia ela falou assim, eu vou chegar e vou dizer que estou com cólica menstrual. Está na menopausa. Ela falou, vou dizer que eu estou com cólica menstrual para ver se ele também disse que tem. Então você nunca vai dar a solução para o paciente, você vai ficar meio que enrolando ele. Não, eu ia falar enfim. Não, por que ele está te procurando então ali? O paciente está procurando você como analista para solucionar um problema e você nunca dá a solução. Pois é, qual é o problema do paciente?
E qual é o problema do paciente? Não, esse... Não, ele não vai para buscar uma solução. Por exemplo, você vai encontrar... Então é um desabafo mesmo, é a própria compartilhar. O sofrimento você acontecendo. acabou de falar, é um compartilhar. Não é só compartilhar Se eu também. estou com dor de cabeça, então eu também vou estar com dor de cabeça. Não, esse não é o caminho. Não, esse caminho que eu estou falando não é o caminho. Você encontra com todo mundo. No divã, não é isso que vai acontecer. Se você está com dor de cabeça, o psicanalista tem que ser aquele que vai te conduzir a perceber por que a dor de cabeça foi necessária. É um meio de você começar a interagir com ele. Ele vai ajudar a entender o que é Ele, na verdade, é o paciente, se você não pode fazer. E ele usar o exemplo, por exemplo, se você chegou falando que está com dor de cabeça, ele como analista não poderia brincar, eu também estava, entendeu? Porque dele ele nunca vai falar, ele só vai direcionar para você. E se você dizer, eu estou com dor de cabeça, eu posso perguntar quando começou. Isso é comum, por exemplo, vamos pegar um gancho. Né? Quando começou? Não, do nada. Do nada, quando? Começou meio-dia. O que é isso? O que aconteceu meio-dia? Não, tudo normal. Aí a pessoa começa a escrever, minha mãe me ligou. Falou sobre o quê? Minha mãe me ligou e disse que o cachorro do vizinho morreu. É do nada, o cachorro do vizinho é importante para ele, sempre eu mato o cachorro do vizinho, percebeu? Tem que entender por que eu mato o cachorro do vizinho. Mas assim, aí aquilo estava esquecido. Por quê? Porque o sintoma me faz esquecer o que de fato é importante. É uma cobertura, eu tenho que tirar. E sozinho eu nunca vou tirar. Eu preciso de que alguém me leve para aquele ponto. O paciente me ligou hoje. Orlando, meu casamento acabou. O que aconteceu? Porque eu briguei com a minha esposa, isso no WhatsApp. Por quê? Porque uma pessoa me ligou, entrou em contato comigo no Facebook, disse que tem um filho dela é meu. Desculpa. Foi ficando sério. Agora começou assim, já iria pra cá. Aí eu falei assim, mas como assim? Porque eu vi no Facebook um menino, meu filho, e eu não quero. Eu já vou dizer que eu não vou aceitar. E você contou para sua esposa? Contei, o negócio ficou feio. Acho que agora o casamento foi pro saco, a expressão que ele usou. O casamento foi pro saco. Comecei a conversar com ele no WhatsApp. Porque é um padrão de uma pessoa que eu preciso conversar, porque ele começou, a história não foi essa. Ele viu no Facebook, uma pessoa no Facebook fez contato, oi fulano, eu sou fulana, gostava muito de você, podemos ser amigo ainda? Ele vai no Facebook dessa pessoa, vê a foto dela com o menino que tem a idade de quando ele ficou com ela. Nossa, pronto. Ela está me procurando para dizer que esse filho é meu, já entrou em desespero, já correu, falou com a esposa com medo que a esposa e aí já a esposa já estourou com ele, sabe o pacote? E a coisa foi criando asa, sabe aquela coisa assim? E aí, quando eu falei, calma, primeiro calma, lembra do exercício de respiração, do 478? Vocês conhecem o 478? Qual que é? 478 é da respiração? Depois eu vou ensinar para vocês. Quando tiver com Respiração sono é até o muito bom. 4, solta até o 8. Segura até o 7, solta o 8 com... Como que é? Explica. Você puxa o ar até o 4. Contando, você tem que contar, né? A sua mente não devagar, tá? 1, 2, 3, 4, aí você segura. 5, 6, 7, no 8, solta uma vez. Você faz essas 3, 4 vezes, eu brinco, eu chamo isso de desligar o disjuntor. É que tem que trabalhar o abdômen, né? E a respiração abdominal, a respiração da criança. Não é a respiração do peito. A respiração do peito é a respiração do soldado. Então o asmático não pode fazer esse exercício. Pois é, o asmático em crise não dá conta. Não dá. Mas em não crise ele precisa exercitar isso. Mas eles são teimosos, não? As pessoas que têm Tem essas um crises de filho asma, que não enquanto está em adianta. crise não tem jeito. Eu tinha uma paciente que ela ia para a sessão, eu tinha um divã que não é esse, era um outro divã, ela ia falar assim, ela, aí deitava. Aí ela ia falar de novo, ela não conseguia, né, falar e ficar naquela posição. Ela tinha que mudar a posição para falar, né? E aí o asmático respira só com pedaços do pulmão. Né? Então ele vai precisar aprender a respirar. Gente, eu participei do participei das dinâmicas, né, de respiração tibetana. Sabe o que é ver pessoas entrando ali em
surtando, entrando em crise, posição fetal, só respirando, só fazendo isso. Incrível, assim, 100 pessoas, tudo lá sentado, vamos respirar, e o psicólogo só orientando, língua no céu da boca, respira pelo nariz, entra uma língua no céu da boca, respira pelo nariz, aquela musiquinha, toda gostosinha. Aí uns começaram, já desmaiavam, outros aí os que entravam em crise ficavam, os que estavam bem iam embora, os que entravam em crise, aí começava, a partir da respiração, era o start para começar. Então a respiração é incrível. Dá para adotar isso todo o início de sessão. Sim, mas para psicanálise? Relaxa e a pessoa não fala. Muitas vezes não. Talvez todo fechamento de sessão. Fechamento. Ela vai para A casa, não ser que mais você calma. queira, a não ser que você queira, mas muitas vezes você vai querer que a pessoa saia morrendo de raiva de você. Uma paciente saiu um dia do consultório e no dia seguinte ela falou para mim, na sessão seguinte, falou assim, eu nunca mais vi outra. Eu saí daqui te xingando. Na sessão seguinte, chegou o horário dela, ela comentou assim, você está certo. Mas ela começou desse jeito. Eu tive paciente que, eu já contei para vocês, eu falei assim, hoje eu apanho. Fechou a cara, por que você está falando isso? E não sei o quê. E com raiva, é tenso, mas é transferencial. Eu, psicanalista, tenho que entender que não é de mim que ele está com raiva. É daquilo que eu provoquei. Eu cutuquei uma cobra com vara curta. De certa forma, eu estou sendo um bom psicanalista. Precisa, do contrário você não mexe. Aí o seu paciente tem que estar tão vinculado a você ao ponto de falar assim, não vou te abandonar, vou te enfrentar e tal. E aí fala, nossa, de fato é isso. Daí hoje eu brinco com ele, né? Com esse paciente, fala assim, tem dia assim, que ele me bater, né? Eu falo assim, olha, você não levou um murro por pouco. Você tem que rir para chorar. Mas assim, faz parte, tudo faz parte. Mas só para a gente voltar para cá, para eu terminar pelo menos o eu do extremo. Nossa, não saiu da primeira parte. Então, olha só, insatisfeito, o que é esse insatisfeito? Ele só vai estar satisfeito se ele se auto-boicotar. Aí o que acontece? Esse paciente, eu recebi a visita do marido da filha de uma paciente. E aí eles começaram a trazer toda a história que acontecia. Ó, tudo que vai fazer, ela acorda nervosa, fica brigando, não. Eu falei assim, você para pensar que é isso que ela quer, que você fique contra ela. Pois é, a gente não fica contra, nem responde. Assim, você parou para pensar que fazendo isso, se alterando, ela vai continuar tentando conseguir isso de vocês? Foi interessante que só o fato da família compreender, porque a família começou a achar que era problema de caráter. Ela é briguenta. E aí começou a haver um sistema bem perverso, onde a mãe olhava, as pessoas já estavam interpretando que era agressivo. Quando mudamos o olhar, falando assim, a forma dela sofrer está sendo essa. Mudou tudo. Mudou completamente tudo. Uma frase simples. É por isso que volta aquela história. O psicanalista não pode, nem deve dar respostas. Por quê? No momento que eu dou respostas, agora a solução é minha. Eu sou responsável. Então, se eu sou responsável, eu anulei. Eu transformei meu paciente em psicótico. Ele não tem desejo próprio, ele não tem resposta própria, ele não dá conta de reagir. Eu reagi por ele. Eu tornei ele um aleijado. Muitos terapeutas alejam seus pacientes. Por quê? Porque dão resposta para tudo. Então, o paciente vai lá, vim aqui para você me ajudar a decidir o que eu vou fazer. O psicólogo dá muita direção? Dependendo do tipo de psicologia, sim. O cognitivo comportamental é muito focado. Você vai no cognitivo comportamental e você fala assim, eu quero parar de tomar Coca-Cola. E não consigo. Ok, eu consigo, tá, gente? Não sou dependente de Coca. E de café é assim, né? Eu gosto bastante. Olha, mas assim, não é porque eu estou brincando aqui. Então, tinha uma vez os pais falaram assim, não, tem que ter Coca sempre Orlando vem em casa. Como tem que ter Coca? É igual um alcoólatra? Aquele povinho que vai na festinha tem que levar um engradado de cerveja, senão ele entra em desespero. Não, tem suco, eu tomo suco, tem água. Uma garrafa de café. Mas assim, eu chego no psicólogo e falo assim, eu preciso de força, eu preciso de um jeito de parar de tomar Coca-Cola. E ele vai ter técnicas de substituição, do que fazer quando o desejo vir. Então, o cognitivo comportamental vai trabalhar com isso. É a melhor teoria para trabalhar com isso. Agora, por que eu viciei em Coca? Por que a Coca é tão importante? O que ela representa?
Como é que ela entrou na minha história? Por que eu não estou tendo força para mim? O que ela supre? Porque quando eu tirar a coca, vai ter um vazio. Eu vou colocar o que no lugar da coca? Suco? Milkshake? Nada. Vai ter um vazio? Entenderam? Na análise eu vou discutir isso. E posso utilizar as técnicas cognitivo-comportamentais. Por isso que eu preciso ler, participar de congressos, palestras, etc., de todas as escolas da psicologia e da psicanálise. Só continuando aí. Pode continuar para a gente. Nossa, segunda É como se o linha. sujeito... É como se o sujeito buscasse uma insatisfação e o descontentamento de que tanto se queixa. Então, qual é a fantasia dele? Fantasia como defesa. Toda a forma dele ver a vida, a fantasia vital, é uma defesa. Então, quando eu vejo uma pessoa histérica, fantasiando que ele é triste, que a vida não vale a pena viver, que ninguém gosta dele, sabe esse caminho? Isso é uma defesa. Por que ele está tendo que se defender? Talvez as pessoas de fato não gostem dele, porque ele criou um jeito que as pessoas não gostarem dele. Mas há uma defesa acontecendo. Tem um conto de fada chamado Pele de Asno, ou Pele de Burro, dependendo da... E é bem interessante sobre isso. Já viram esse conto de fada? Da menina que o pai pede para se casar com ela, e o pai fica louco. Eu contei para vocês, o pai fica louco. E aí ela vai pondo várias roupas. Então assim, são defesas que a gente vai criando, que são várias, nos tornam feios. Então o paciente precisa entender isso. A Ana O, que é o caso do Freud, está lá naquele... existe o caso dela, que está nas obras de Freud, nós vamos ver o caso dela depois, e no filme Freud e Lindau conta essa história. A Ana O, por exemplo, era apaixonada pelo pai, completamente apaixonada. Quando é que a panela de pressão derrete os pininhos de válvula, a válvula dela? No momento em que ela tem que buscar o pai num prostíbulo, morto. Naquele momento derreteu tudo. Ela é apaixonada pelo pai. O pai é tudo para ela. Então, é o padrão do histérico. O histérico é alguém vinculado à figura do pai de uma forma diferente, que é um pai como se fosse uma relação incestuosa, sem ser. Então, o pai é o pai que despreza a mãe, e agora ela se empodera, por isso que o histérico é uma pessoa fálica. O que é uma pessoa fálica? Ela goza no outro, não goza em si. Sente o prazer, a vivência, o orgasmo emocional dela na outra pessoa. E fazer a outra pessoa agir. É o mesmo padrão daquilo que é jocoso, daquilo que é xiste. Eu conto uma piada para ver alguém dar risada. E aí eu me divirto. Por que é gostoso em uma comédia? Que o pessoal começa a dar risada. Muitas vezes a coisa não é nem tão engraçada. Mas as pessoas se acabam de dar risada, você começa a dar risada, porque está todo mundo dando risada. Aí você se sente bem, é o gozo no outro. Os obsessivos já não vão gostar tanto de comédia. Por quê? Porque são mais moralistas, tem mais padrão. Os obsessivos já não têm muito esse padrão. Né? Olha só, continuando. É uma fantasia como defesa. O histérico, no caso neurótico, ele sempre está em busca de algo. Seria isso? Todo neurótico sente falta. Todo neurótico. Qualquer tipo de... Isso não tem como resolver. Sempre está em busca só depois que morrer. É porque se parar de sentir falta, não vive mais. Não, é um fato. Imagina, se eu tenho tudo que eu queria na vida, travou tudo. Eu tenho tudo, então eu vou buscar o que mais? É só essa estrutura do caso que está em busca. E sim, é uma estrutura de busca constante. Eu desejo. Nós somos, isso é Lacan, nós somos seres desejantes, né? E por sermos desejantes, somos pessoas incompletas. Precisamos o tempo todo estar dando sentido àquilo que nós queremos. Só continuar um pouquinho mais aí para a gente caminhar nessa parte desse eu insatisfeito. Tudo isso aqui está dentro do campo um ego insatisfeito. Esse é o histérico. A histeria é, antes de mais nada, o laço que o neurótico tece com os outros a partir de suas fantasias. Sem ter conhecimento disso, impõe na relação afetiva com o outro a lógica doentia e sua fantasia inconsciente. Uma fantasia em que ele desempenha o papel de uma vítima infeliz é constantemente satisfeito. Sem conhecimento na relação afetiva com o outro,
sob uma lógica fantasmática. Então o que acontece? Esse histérico sempre terá uma fantasia, uma forma de ver a vida. Quando você chega para esse histérico e fala assim, tá vendo, você toma remédio, vê se remédio é placebo, tal, ele não enxerga. Essa fala não acontece, não entra na mente dele. Por quê? É uma fantasia. Se é uma fantasia, ele acredita nisso. Então ele não. Nós de fora, mesmo o histérico, vendo o outro histérico agindo, por exemplo, é comum um histérico que diz, nossa, eu sofro tanto, a minha vida é triste, e aí o médico fala, olha, vou fazer o seguinte, você vai no hospital, você vai cuidar uma semana de pessoas com câncer. Porque a pretensão é que a pessoa veja que uma outra pessoa sofre mais. Não, ele vai chegar lá e falar, nossa, eu vou dizer para vocês o que eu ouvi. Se minha avó fica com câncer. Eu ouvi de uma pessoa histérica dizendo isso. Ela trouxe exatamente essa figura e falou assim, pois é, a pessoa que está com câncer, ela sofre menos que eu. Porque ela sabe que ela tem. E eu, como eu nem sei o que eu tenho, e as pessoas não entendem que eu estou sofrendo tanto, além de eu sofrer, ainda sou marginalizado. Percebeu? Então não é o caminho. Mas você fala assim, tá fingindo. Não. A fantasia é essa. Eu sou uma pessoa insatisfeita. E eu vou fazer de tudo para continuar insatisfeito, que é a única forma de eu realizar esse meu desejo de ser insatisfeito. Eu preciso entender por que eu sou uma pessoa insatisfeita. Esse é um outro caminho que a gente vai ver as causas da histeria. E é complicado porque se ao mesmo tempo nós somos incompletos e estamos sempre em busca de um desejo que não sabemos como realizar, o insatisfeito ele é duplo daí, né? Porque além de ter esse desejo, ele é o insatisfeito. Então o sofrimento é duplo, exatamente. Há um desejo, mas o que você tocou ficou muito bom, até para trazer a seguinte questão. O histérico é alguém que tem medo que o desejo realize. Porque o grande desejo dele é se completar completamente no outro. O outro sempre é a mãe, né? Não é a mãe real, é a mãe simbólica, né? Então, o que acontece? Se eu faço isso e eu manipulo para isso, aí eu deixo de ser eu. É mais ou menos assim. Já que eu sou uma pessoa tão insatisfeita e eu manipulo tudo para que ninguém queira o que eu queira, se o que eu quero é que ninguém queira o que eu quero, e aí eu consigo isso me dá medo. Por que me dá medo? Eu não sou mais eu. Agora eu sou o olho do outro. O histérico é um mal olhado. Ele se olha com o olho do outro errado. Então, se ele se olha com o olho do outro errado, isso dá medo nele. Nossa, é difícil isso na minha vida, porque eu corro o risco de não ser eu. Então ele perde a noção de ser ele mesmo. Na história do Bozo a gente vai entender isso melhor. Tá. A gente vai falar assim mais um pouquinho, então. O que é o estado fantasmático? O estado fantasmático de insatisfação é o que marca e domina toda a vida desse neurótico. Pense em fantasma. Vamos supor, vamos fazer de conta que tem um fantasma que se senta aqui nessa cadeira. O nome dele é João. Né? E que todos nós estamos vendo o João aqui. Aí a Sheila fala assim, isso não existe, eu não estou vendo. Você não está vendo, mas está aqui. É assim que o histérico vivencia. Ele vê aquela realidade. Se uma outra pessoa falar assim, não é essa a realidade, fala, você está louco. Você não sofre. Como eu não sofro? Você está louco? Eu estou sofrendo. Eu estou sentindo dor. Ou eu sou insatisfeito. Está vendo? Ninguém gosta de mim. Ó. Cheguei e falo, está vendo? Como ninguém gosta. Ninguém vai com a minha cara. Mas ninguém falou nada para você. Como não falou nada? Você não viu que o fulano falou isso, fez aquilo? Aí você fala assim, está fingindo, está interpretando errado. Não, é a fantasia. Tem uma ilustração que eu uso. Você já viu um bichinho que carrega uma concha que não é dele e vive com essa concha? Eu esqueço sempre. Bichinho, não, é do mar, né? Do mar. Ele vive dentro do mar. Vive dentro do mar. Daí ele vai crescendo e ele precisa pegar outra conchinha isso, maior. Exatamente. Ele larga aquela. E sempre ele pega alguma coisa. E tem casos que ele pega coisas artificiais, né? A tampinha do refrigerante fica como se fosse a casa dele. A representação do histérico para esse bicho. Ele sempre vai pegar uma fantasia, uma história que não é dele, não cabe nele. E em todo sentido, talvez de ser sexy, desejado, ou talvez de ser rejeitado.
Por isso vai ter história dele. Menos-valia. De menos-valia, de mais-valia, todos os caminhos exagerados. Tudo para carregar uma pessoa insatisfeita. Então, fantasia, esse é o caminho. Se a fantasia, eu não posso brigar com a fantasia, eu tenho que interpretar. Eu tenho que ouvir aquela fantasia e deixar ele trazer essa fantasia. Então, quando o histérico, vamos pegar um caminho até bem complicado. Quando um homem, no divã, diz assim, se coloca como sendo uma mulher, eu não tenho que interpretar que está acontecendo uma situação de sexualidade. Eu tenho que tentar entender que está havendo uma fantasia. E não é uma fantasia erótica. É uma fantasia, uma crença, uma percepção. Ele se vê feminino. Por que ele se vê feminino? Por que ele precisa se ver feminino? E o problema é que isso socialmente acaba sendo confundido com sexualidade, vira uma bagunça, que é essa bagunça que a gente vê no dia a dia. Crianças ou adultos que têm uma crise histérica e são interpretados como homossexuais. Na verdade, que leva para o lado da questão de gênero. Sim, exatamente. Avançando aí, a razão disso é clara. Qual é a razão? O histérico já até travei. O histérico é fundamentalmente um ser de medo que, para atuar sua angústia, não encontrou... Atenuar sua angústia, não encontrou outro recurso senão manter incessantemente em suas fantasias e em sua vida. O estado de insatisfação, muito feio. Entenderam por que ele precisa se sentir insatisfeito? Porque a fantasia que ele tem traz um sofrimento, uma angústia enorme. E a única forma dele resolver essa angústia é essa sensação de insatisfação. No caso da Ana O é apaixonada pelo pai. Mas o pai é o pai. A história do pai. O pai é apaixonado pela mãe dela enquanto ela é prostituta. No momento que a mãe dela engravida, ele se casa, leva a mãe dela para casa, ele é rico, um empresário, né? Um comerciante. No momento que a mãe engravida, que ela deixa de ser mulher e passa a ser mãe, ela vira santa, ele não toca mais no corpo dela, ele não faz mais sexo com ela e vai para o cabaré. Mas cuida da mãe com todo o carinho de uma mulher santa. Essa mulher começa a se tornar extremamente recatada, com blusas fechadas, tudo fechado, se reprime, é histérica. E aí a filha está nesse caminho, apaixonada pelo pai, seduzindo o pai, na ingenuidade de uma criança e na fantasia de uma criança. Só que se torna insuportável porque é incestuosa. Essa fantasia, ela precisa desconstruir por meio de eu nunca vou ser feliz. Eu sempre vou estar insatisfeita e vai desencadeando sofrimento por causa disso. Vamos avançar mais um pouquinho? Do que ele tem medo, então? Ele tem o perigo de viver satisfação de um gozo máximo. Um gozo tal que, se eu vivesse, ele enlouqueceria. Se a fantasia que ele tem de fato se realizar, ele fica louco. Ele não aguenta ser feliz. Ele não pode ser feliz. Porque ser feliz significa realizar o desejo dele. Agora você fala, mas qual é o desejo consciente dele? Ele não sabe. É inconsciente. Porque de substituir ele quer outro, quer outro, quer outro. Porque como é inconsciente, ele fica repetindo porque ele nunca atinge. Por isso que só no processo analítico eu vou conseguir perceber. Lembra que a gente assistiu o vídeo da Sabine Spielrein? Quando começa a se construir a histeria dela, a forma histérica dela expressar o sofrimento dela, quando ela vai fazer o tratamento, ela diz assim, eu sou imunda, eu sou suja, eu tenho que ficar internada mesmo, eu não presto. Lembra? A culpa que ela sentia, o medo, o sofrimento, a angústia toda. Quando o pai dela bate nela, ela tem um orgasmo. E aí ela começa a se vincular. Todas as vezes que alguém batia, havia uma cena de agressividade contra ela, ela tem orgasmos. E aí ela se sente mal com isso. Ela se sente suja, ridícula, e aí ela começa a ter crises por conta disso. Então, a fantasia dela é de que ela deseja o pai. E é insuportável essa fantasia para ela. E aí ela precisa resolver isso na história dela. E tem casais assim. Sim. Tem que bater para lá. Teve a paciente de uma aluna minha. 50 tons de cinza.
Se foi pra você, que o diga, né? Mas assim, a paciente de uma aluna minha, ela entrava em crise, porque todas as vezes ela não sentia orgasmo. E aí, para sentir, em alguns momentos, ela pedia determinada posição. E essa posição era a posição que ela era estuprada pelo pai. E aí ela, como ela estava no desejo da sexualidade, ela autorizava, depois ela entrava em desespero. Sentia um monstro, suja, toda a culpa do pai ela carregava sobre ela. Aí queria morrer, sofrimento intenso. E é bem essa situação, não pode suportar o desejo. Vamos avançar mais? Pouco importa. Que ele imagine esse gozo máximo como o gozo do incesto, o sofrimento da morte ou a dor da agonia. O problema consiste em evitar qualquer preço, qualquer experiência que evoque de perto ou de longe um estado de plena absoluta satisfação. Entenderam, cara? O histérico precisa evitar se sentir satisfeito. Então, se você falar assim, bom, eu vou fazer tudo que a pessoa quer, você está fazendo exatamente o que ela quer. Ele for satisfeito de tudo, ele vai se anular? Ele vai... Sim. Ele morre. Não, ele vai criar um problema. Ele vai criar uma nova situação. Sim. Mas se você promove a não satisfação dele, naquele caso da insatisfação, né? Por exemplo, ele quer te provocar, você não realiza o que ele quer, o que acontece com ele? Não, ele realizou. Está vendo? Daí na reclamação ele legitima a sensação dele e ele só fortalece. Isso é bom para ele. E continua cada vez mais doente. Aí ele está adoecendo. Porque ele vai continuar, tá vendo? De fato, eu sou uma pessoa insatisfeita, eu sou intolerável, intragável, ninguém me suporta. Então, para quem convive com essa pessoa, ele não sabe o que fazer mesmo, né? Um exemplo, a minha avó toda a vida sonhou em ter uma casa. Que a casa que ela tinha foi construída pelo meu avô, era de madeira e estava insuportável de ver porque tinha cupim. Sempre quis. Aí meu tio faleceu com o dinheiro que ele tinha, ficou para ela construindo a casa. Começou a construir, pedreiro não é bom. Sempre vai achar algo para ergueu a casa, pequena demais. Perfeito. Rebocou. Tá errado. É horrível mesmo. Agora para pintar a casa, que agonia. Todas as coisas não ficam boas. Nada fica bom. E quem vem de fora começa a fazer crítica. Essa pessoa é doida. Não? E na verdade é uma fantasia. Qual é a fantasia? Nada é bom para mim. Nada pode ser bom para mim. E como é que isso vai resolver? Porque essa é a pergunta do Cláudio. Como é que isso se resolve? Isso é a panela de pressão derretendo. A crise já está acontecendo. A gente precisa abrir a válvula. No momento que a válvula abrir, o histérico vai falar das pessoas. O histérico não fala de si. Porque minha vizinha, porque meu pai, porque minha mãe. E ao falar das pessoas, começa a falar de si. É a válvula que... Aí essa necessidade, essa fantasia se dissolve. E ele começa a compreender o que está acontecendo. É isso que o Freud vai percebendo. O histérico, a culpa não é uma culpa real. Porque a culpa deveria me levar a um arrependimento, uma sensação ruim. A culpa do histérico é uma culpa vinculada à insatisfação, à tristeza. Então ele não é um eu-culpa. Eu-culpa é do obsessivo. Aí nesse caso, eu acho que é mais ou menos assim. Nesse caso, essa madrinha? A convivência da pessoa, dela com outras pessoas que têm o mesmo síndrome dela, vivem a mesma situação dela? Pode ser. O histérico. Semelhante atrai semelhante. E os comportamentos, eles podem ser contagiosos de alguma forma. Os nossos inconscientes se contagiam. Sim, então o semelhante vai atrair semelhante. E um joga para o outro problema, né? Daí uma fica, mas eu não vi isso. Só que ela gosta da onde tem problema, aí ela vai mesmo. Partiu o problema. É o clã, né? E se no caso, por exemplo, se eu convivo com uma pessoa que eu considero, na verdade até então, antigamente eu considerava como neurótica. A pessoa chega até mim com um problema. Eu aguento até a página 2. A pessoa vai me enchendo a paciência, vai me enchendo a paciência. De repente a pessoa me liga, não atendo mais. Eu desprezo aquela pessoa de alguma maneira. E aí, na verdade, a pessoa fica pior, porque ela vai lá na minha casa. E na verdade isso é uma pessoa histérica.
E essa minha atitude fez com que... Na verdade, eu fiz o que eu queria. Eu forcei. Exatamente. Então, por isso ela me procurou. Então, na verdade, eu tenho que agradar ela, pra ela fugir de mim. É interessante que muitas vezes, a forma de lidar com o histérico pode ser indiferença. Como é que você falou aí? Fugir de você? É que, na verdade, eu fui justamente isso, indiferente com pessoas... Geralmente com pessoas assim, dramáticas, ou pessoas que falam demais, ou brigam demais, eu acabo agindo dessa Você forma. não pode entrar lembra, a fantasia é daquela pessoa. Você quer viver, né? Ela é sua. No começo eu tento ajudar, mas aí depois quando eu vejo que não adianta, eu começo a agir com diferença. Porque se você começa a julgar essa pessoa, pronto, você fez o caminho que ela precisa. Isso. E se você... Daí ela nos muda de você se mesmo. você vai apoiar, então a fantasia dela está certa. Percebeu? Para tudo que Se você se afasta, aí você... Realizou. É você deixar muito claro que o problema é da pessoa. Aí na indiferença, na verdade, é que você está ajudando. Agora, você vai... A questão é que você de fora, você não é terapeuta, você tem a obrigação de ajudar aquela pessoa? Não. A história é dela. Agora, como dizer isso para um filho, um pai, um esposo, uma esposa? Porque ele está envolvido ali. Mas o caminho Quando é... você se afasta, você está reforçando, está acontecendo comigo. Porque Eu me retirei e falei, não, eu estou estudando muito. Não estou Não, disposta. porque ela não aceita. Não aceita. E Eu aí me afastei, daí ela vai... Você resolveu o problema para você. para mim. Para ela, não. Para ela falar, tá vendo? Ou eu sou insuportável, ou ninguém me entende. E ela é injustiçada pela vida. Sim. Então, assim, a pessoa que está de fora, ela tem que entender que ela não tem papel terapêutico. Ela não tem esse papel. Quando a gente fala assim que os parentes dos depressivos, aí muitas vezes a coisa está em termos de depressão, precisam compreender, não é que eles precisam ali curar a depressão da pessoa. Não tem como ser diferente. Precisam compreender que isso não é problema de caráter. O histérico não é mau caráter. Ele não está fingindo. Porque a gente tem a tendência de falar, isso é fingimento. E não é um fingimento. É uma fantasia que ele vive e ele está dando aquela fantasia. O único caminho é se você levar ele para soltar um pouquinho dessa pressão da panela de pressão. E é soltar. E como que faz isso? É terapia. O processo de soltar a panela de pressão é terapêutico. Nesse A caso, gente pode trazer um processo de catarse. O que é processo de catarse? Não resolve, mas só alivia um pouco essa panela de pressão. Então, dinâmicas, você pede, por exemplo, vai para a academia, então vai gastar alguma coisa do corpo. Vai para uma igreja, para uma comunidade, para um grupo, vai cantar, fazer alguma coisa. Tudo são formas de gastar um pouco da libido. Resolve o problema? Não resolve o problema. Mas são escapes, são válvulas. Mas não resolve. O que vai resolver quando a crise está instalada? É o processo da fala. A pessoa precisa arrumar um grupo onde ela verbalize, fale, construa o inconsciente, dê sentido ao sofrimento dela. Quando ela faz isso, ela vai liberar a outra pessoa que está na fantasia dela. Fora esse caminho, aí é confiar na resiliência. Existe a possibilidade, em determinado momento da história daquele indivíduo, ele acordar? Sim, a possibilidade existe. Difícil, hein? Minha mãe está com 75 anos. Não rola. Mas eu como psicanalista, por exemplo, se eu formada amanhã como psicanalista, com a família e amigos, o correto é não me intrometer. Principalmente que o familiar não se faz terapia de jeito nenhum. Eu evito interpretar até o sonho da minha esposa. Eu não quero saber o que ela está desejando. Vai que ela está desejando. Porque eu encontro o sonho e falo assim, esse sonho aí. Então assim, é melhor não descobrir essas coisas. Não, é melhor não saber. Então assim, a ignorância nos protege muita coisa. Com certeza. Sonhei com um carro e alguém que não era você estava saindo do carro. Aí exatamente. Que negócio é esse aí? Teoricamente, todo mundo família não se envolve. O ideal é não se envolver. Esse é o ideal. A gente fica doido para contar os negócios, ele fica, né? Os negócios. Porque o processo é transferencial. Então o que acontece? Se você provoca a transferência dentro de um campo já transferencial, é uma situação incestuosa.
Vamos avançar mais um pouquinho para vocês compreenderem isso. Nós estamos lá, o caso da Sabine Spione, né? Eu já contei para vocês. Sabine Spione é aquela do Jung. Jung transfere, né? Isso, exatamente. Para afastar essa ameaça de um gosto maldito e temido, o histérico inventa inconscientemente um cenário fantasmático destinado a provar a si mesmo e ao mundo que só existe gozo em satisfeito. Percebe que ele precisa provar que ele está fadado a não ter nada, a ser sofrido. Pode continuar. Para manter o seu descontentamento, ele sempre considera o outro decepcionante, sempre portador de insatisfação. Quer se trate do poder do outro ou da falha do outro, seja com o outro de sua fantasia ou com o outro de sua realidade. É sempre a satisfação que o histérico faz questão de encontrar. Olha, seja com o outro fantasia, seja com o outro realidade. Então o histérico ao lidar com o outro, mas lidar com o outro é o marido? O marido é o filho, é o pai, é a mãe, é o chefe, é o vizinho. É por isso que você vai pegar uma pessoa e falar, nossa, ele está carregando a história dele. Por isso que vem aquele bichinho, né? Eu esqueço o nome. Uma vez a Carla chegou a pesquisar o nome dele e aí eu também continuei esquecendo o nome. Mas é o bichinho que sai carregando a casinha dele. Onde ele foi é aquela casa que está ali. Não é outra casa. Então se ele vai, um vizinho é ruim, se ele mudar para outro lugar, ele vai ter um vizinho que ele vai achar ruim também. Por quê? Porque é fantasioso. E mesmo que seja real, ele sempre não vai ser compreendido. Então, esse é um eu, é um jeito de ser. Quando essa pessoa está em processo de análise, ao falar do outro, ele vai começar a descobrir que é ele. Ele vai descobrir que os outros podem até ser chatos, mas só estão sendo chatos porque ele permite que os outros sejam chatos. Os outros podem ser até pessoas que de fato decepcionem, mas só vão decepcioná-los se ele permitir. Olha, aí vem a história. O processo analítico nada mais é do que o processo de sujeitamento. Um processo de subjetivação onde eu me torno dono da minha vida. Eu, uma mulher, vamos fazer esse caminho, uma mulher está andando na rua e um homem estupra ela. Imagine um caso assim, é chocante, moralmente chocante. Moralmente é chocante, socialmente falando é chocante, na questão ética, tudo é reprovável, certo? Uma mulher está andando na rua, um ladrão pega um pedaço de pau e dá uma paulada nela. Uma facada nela. Nossa, é chocante. Assalto. Mas qual choca mais? O quê? Qual choca mais? Estupro. Estupro. Por quê? Porque Olha invadiu, porque existe a sexualidade. Mas a faca também invade. É. É porque a questão é cultural. Porque culturalmente falando, o estupro vai ser mais agressivo. E na verdade, a agressão é a agressão. Eu fui invadido em qualquer das duas situações. Mas tem uma diferença, né? Qual? Tem diferença, mas qual? Tem uns pontos que divergem. Tipo, o estupro, né? Violenta ao pudor. Sim, mas a questão é que eu não fui visto como pessoa. Mas quando alguém me dá uma facada, também não sou visto como pessoa. Tudo que a gente buscar é social, é uma construção. Tudo. Então, se é uma construção, ela é subjetiva, é algo da minha cultura que eu internalizei. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o estupro só acontece, o estupro não é a violência. A violência é física, eu não tenho controle sobre ela. O estupro só acontece se eu permitir que ele aconteça. Uma paciente minha estava saindo do trabalho, era uma professora, diretora de uma escola, e eu tinha que levar umas carteiras de uma escola para outra escola, tinha tido festa. Tinha uma pessoa que ela conhecia, que trabalhava na escola, e ela era amiga dessa família. Então, a esposa desse homem estava grávida, era amiga íntima dela, e esse homem era amigo por conta da amiga. Fulano, eu tenho que ir, os dois trabalhavam na escola, vamos levar a carteira? Vamos. No meio do caminho, quando estão voltando, ele fala assim, vamos pegar um atalho aqui? Vamos. Ele vira o carro, para no meio do atalho e pula em cima dela. Ela não disse não. Mas também não disse sim. Ela travou.
o caso da Hannah Baker, né? Do... Esqueci, 13 razões. E aí ela fica travada. Foi um desejo dela. Pois é, ela fica travada, você já antecipou. Ainda bem que eu não ouvi. Ele faz sexo com ela e percebe que ela ficou meio assim, entendeu que foi, tá tímida ainda, não se sentiu rejeitado, ele fez sexo com ela. Se arrumou, foi embora. Ninguém vai saber desse assunto. Ela chegou lá, saiu do carro, foi pro banheiro, encontrou com a esposa dele, foi embora. No dia seguinte no trabalho, ela olha para ele e fala assim: você me estuprou ontem. Como eu estuprei? Você me estuprou? Não, foi consensual, a gente fez. Aí até ele usou a fazer: eu estou carente, minha esposa está grávida, você também, que você está em crise conjugal. É por isso que você matou a charada, né? Você me estuprou e estou indo na delegacia agora. Aí ele disse assim: você vai acabar com a minha vida assim? Você tem filha, esqueceu? Tem o quê? Se você tem filha, esqueceu? A minha sua. Ela ficou quieta. Não contou para ninguém, a menstruação não veio mais. Isso aconteceu quando eu atendi ela, tinha acontecido há 15 anos. Só eu e ela sabemos dessa história. Ela passou 15 anos em silêncio, sofrendo um estupro. A questão é... E o filho dele? A filha nasceu apaixonada pelo pai que não é pai. Então, assim, ela contar que a filha não é filha do pai dela, passou a ser para ela um problema maior ainda do que o próprio estupro. Porque agora ela trairia a filha, não era mais questão de honra, não tinha mais nada disso. É alguém que ela ama demais que ia trazer um sofrimento desnecessário. Acobertou aí. Até hoje a história recalcou e ficou lá. Não Mas recalcou porque sabe, né? Que apareceu, né? entre a casa dela e o consultório dava mais ou menos 30 quilômetros. Brasília é tudo muito longe, né? Eu, meu consultório era na cidade satélite, a casa dela numa outra cidade satélite. Ela parou para vomitar acho que umas 4, 5 vezes. Ela teve febre no dia seguinte, porque ela contou. Para entender como é que o corpo sofre. A reação que ela não teve lá, expôs naquele momento. E o sofrimento, a angústia, aí as sessões eram choro. Ela chegava, chorava, e não sabia o que fazer da vida. Um dia, lembra, o trauma é uma memória deslocada no tempo e espaço. Voltamos ao início da aula, algo que aconteceu no passado. Eu falei dos meus 18 anos, mas o amigo com 50 anos dele, algo que aconteceu há 40 anos atrás, se ele lembrar agora, é como se estivesse acontecendo agora. Quando ela me contou, a cena veio com toda a força de 15 anos atrás, veio naquele momento. Por que é trauma? Por que dói tanto? Talvez, porque ela desejou. Era um homem bonito, era um homem forte, o marido dela era um banana, o marido dela era feio. Era um homem que ela já havia desejado em comentários. Nossa, se eu tivesse casado com esse, não um contraste que eu tenho, que isso eu fui resgatando, não um contraste que eu tenho em casa, mas de pensar isso é diferente de ir lá e pegar esse homem. Então, no momento em que esse homem ataca ela, até onde foi ataque? Até onde não foi? Isso não traz nenhuma justificativa para o ato dele. Porque quando a gente traz isso numa discussão, numa roda de pessoal de ciências sociais, parece que está justificando o aborto. Não, é compreender que a dinâmica emocional nossa é diferente. Mulheres estupradas visitam um presídio para fazer sexo com o estuprador delas. Por quê? E depois se matam. Mas não todas. Não todas. Mas algumas sim. Algumas travam a vida por conta do estupro. E algumas superam isso de forma natural. Eu atendi uma menina, acho que ela tinha 13 anos, veio para mim porque tinha sido estuprada e engravidou. Os pais queriam abortar e ela disse: não vou abortar, é meu filho. 13 anos. E aí veio para eu fazer um relatório se ela estava madura nas decisões dela. O relatório era que sim. Uma das frases dela dizia assim: eu falei assim, e o estupro? Eu falei assim, Orlando,
eu fui estuprada, mas esse filho não é filho do estupro. É de namorado? Não. Esse filho é filho do meu amor. Um homem me violentou com 13 anos, olha a maturidade, né? Emocional, um homem veio e me violentou. O homem fez toda essa monstruosidade comigo, mas dentro de mim foi gerada uma criança que não é dele, é do meu amor. Eu vou cuidar com todo o amor da minha vida dessa criança, não é filha dele. Então assim, e aí isso foi bem construído, ela foi mostrando isso. Desde criança, desde os 4 anos de idade, ela cuidava do pai. O pai era alcoólatra, né? A mãe deixa ela morar com o pai, ela faz comida para o pai, ela cuida da casa, cuida de si mesma, vai para a escola. Sim, pré-escola ela que cuidava da roupa dela. Mas é uma menina muito precoce, muito madura, e aí vem a resiliência, né? Ela vai se consertando. Essa menina foi estuprada nesse sentido? Psicologicamente não. Talvez não. Foi violentada? Foi. O rapaz tocou a campainha, estava com capacete, disse que era para entregar o negócio. Quando ela abriu o portão, ele pôs a faca na frente dela e não tirou o capacete. Levou ela para dentro, estuprou ela e saiu. Ela não viu o capacete. Entrou em choque, não sabia o que fazer. Esperou um tempo, quando a menstruação não veio, escreveu uma carta para a mãe e deixou a carta em cima da mesa. E a mãe chega do trabalho, lê a carta, e quando lê a carta, vai no quarto, a menina está lá. Porque no final da casa, se quiser saber mais sobre isso, estou no quarto. Vai ser uma brincadeira? Não era uma brincadeira. Entenderam? Assim, quando a gente está falando de sofrimento, a gente está falando de algo, a gente tem que entender o quanto isso imprimiu na vida da pessoa. 2 pessoas têm a mesma cena de agressão. Uma é agredida, a outra não. Isso não legitima o ato, tá? Mas isso é importante a gente compreender o quanto esse ato significou para aquela pessoa, dentro da estrutura dela. Por isso que eu vejo assim. O desejo, o instinto materno, a vontade de ser mãe. Era muito mais forte. O caminho que ela achou. É o caminho que ela achou. Sim. E que protegeu ela. Pode ter sido mecanismo de defesa. Ela pode não ter interpretado como um ato de agressão. Agora, mas por que ela vai atrás, por exemplo, do abusador? Pois é, por quê? Porque havia desejo. É porque quando a gente fala de Porque desejo, a gente violência, ela tem desejo ainda pelo... Por que não? Ela é um corpo. São Se 2 dentro da casa corpos. dela ela não tem. Ela se sentiu desejada. Talvez não seja só porque na casa não é desejada. É porque alguém desejou ela. Eu tenho um caso assim, Orlando, que ela é uma mulher que ela sente muita culpa, raiva dela mesma, porque quando ela era criança, assim, de uns 10 anos, 8 anos, ela ia na casa do avô e o avô molestava ela. Só que ela gostava. Então ela queria ir todo final de semana na casa do avô. E se ela chegasse na casa, ela procurava o avô. Você entendeu? Então a culpa dela é por ela ter gostado daquilo. E daí hoje ela sofre muito por isso, né? Recalcou muito a sexualidade dela em função de ter gostado do avô. E qual é o caminho terapêutico para isso? Ó, no primeiro momento ela demorou muito para falar. E ela falou assim que ela vinha todos os dias com a intenção de falar e não conseguia falar. A partir do momento que ela falou, parece que até a sexualidade no relacionamento do casal mudou. Percebe? A tampa, quem que tinha falado da tampa da pressão? Pronto, as válvulas pararam de queimar. Diminui o sofrimento porque dela? ela não, na hora o ato do avô é demonstruoso. Ela só vai ter que agora entender que havia desejo dela, mas o desejo infantil. Exatamente, porque naquele momento daí ela começou a se ver com a idade que ela tinha, e aí ela falou assim, não sabia nem o que estava fazendo. Então esse eu não sabia o que estava fazendo foi o insight dela. Ela era uma criança. É, de 8 anos. Mas no caso Mas a criança tem esse desejo? 3 anos tem. O corpo tem, né? 3 anos é o Édipo. A Ana, por exemplo, a paixão dela, a lembrança que ela carregava é do dia que o pai brigou com a mãe, porque a mãe deu uma surra nela, bateu nela, porque ela tinha se vestido de dançarina de cabaré. E o pai fecha a porta, dorme com ela, e quando ela acorda, tem uma boneca do lado.
Freud interpretou que ela tinha sido violentada. E ela também interpretou. Ela entra em desespero, ela quer virar prostituta, ela quer acabar com a vida dela porque ela se sente suja, fala, então eu não presto mesmo. E aí é que Freud percebe e teoriza o Édipo, que havia em toda menina o desejo de ir para a cama com o pai. Nas vezes escrachado falar isso. Eu falo assim, não é simbólico, não. O menino quer ir para a cama com a mãe. Ele quer fazer sexo com a mãe dele. O bloqueio é nosso, de adulto, porque o menino ele não está jogando com a moral. Ele está jogando com o desejo do corpo. Mas mais que o corpo é o simbólico. Então isso são crianças de 3 anos que têm esse desejo. Então com 5 anos, não é que o desejo cessou, ele nunca vai cessar. Ele é dissolvido. O que é dissolvido? As lembranças dele somem. Por isso que nós nos lembramos tão pouco daquilo que a gente sente das memórias nossas de 3 a 5 anos. Nós temos o que a gente chama de memórias encobridoras. Então essas memórias que tampam um pouquinho as paixões que a criança sente. Por isso que na análise faz a linha do tempo? Para começar a compreender isso. E nesse caso, esse elemento serve, ele não é um monstro, ele realizou o desejo dela. Como é que ele não é um monstro, ele veio para aquilo tudo acontecer. Mas ela precisa colocar a monstruosidade no lugar certo. Porque o ato é monstruoso. Eu entendi o que você quis dizer. É porque se eu carrego toda a raiva e o ódio por aquele homem que fez isso, então eu passo a ser possuidor de algo muito mal, então é melhor que eu entenda o caminho que ele fez. Que foi algo necessário para dar sentido. E é por isso que às vezes a vítima tem que se apaixonar pelo... Não, eu estava com a história do avô. Você está falando do estuprador ou do avô? Do avô. Por exemplo, por pior que o agressor tenha... Por pior que o agressor tenha agredido, ele desejou. E ela também. Ela foi desejada. E para isso acontecer, precisou de um elemento que, no caso, foi o avô dela. É porque moralmente falando, isso é medonho, né? Moralmente, é um julgamento da moral. A gente tem que entender que o nosso inconsciente tem outra linguagem de desejo. Ou ninguém tem culpa. Um serviu ao outro. Mas não consegue se fazer isso se as coisas não forem colocadas no lugar certo. No processo analítico, quem é responsável, a culpa não, mas quem é responsável por esse ato? É o avô. Então o avô precisa ser colocado no lugar dele. Por exemplo, uma paciente minha, que foi violentada pelo pai, eu falei para ela assim, seu pai, você resolveu isso com o seu pai? Ela falou, ele me pediu perdão. Te pediu, como é que foi? Aí ele estava morrendo no hospital, e eu cheguei lá e falei, pai, eu sei que você está arrependido, não está? Escorreu uma lágrima do olho dele, porque ele estava em coma, e ele morreu. Percebe como ela precisava acreditar que o pai pediu perdão? O pai não pediu perdão coisa nenhuma. Quando a criança é molestada, quando é criança, de 5, 6 anos, ela só vai lembrar disso tudo quando ela casar ou quando ela tiver o primeiro Talvez ela nunca lembre. depois? Talvez ela nunca lembre. E talvez ela nunca tenha esquecido. Daí no primeiro relacionamento dela, de repente ela volta. Isso vem como sintoma. Isso vem como sintoma. Pode somatizar, ela pode ser uma pessoa uma vida sexual precoce, pode ser uma pessoa com uma moral muito complicada. O que faz ela lembrar e o que faz ela esquecer de não lembrar? Uma forma de resolver, é o inconsciente, mas é uma forma de... Ela está tentando resolver aquele problema. É a palavra. E talvez ela nunca lembre, porque talvez ela precisa disso. Talvez ela nunca vá lembrar a cena de defesa dela. E talvez a cena primária seja falsa. Nos Estados Unidos teve muitos casos de psicólogos que acabavam interpretando as descrições da criança e o pai nunca tinha tocado naquela criança e a fantasia da criança era trazida como real e o pai era preso. Isso daí já voltando atrás é um superego que exatamente. É o superego que faz esse caminho. Ele diz assim, você não está preparado para isso.